Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações de confiança através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Olá, pessoal, tudo bem? Dr. Diogo Vinck e espero vocês todas as segundas às 8 horas no Ânima Podcast Saúde. Hoje a nossa convidada, ela é educadora física. Também é formada em biologia e matemática, mas eu a trouxe aqui principalmente para vocês, mulheres, mães, gestantes, pós-parto, porque um dos assuntos principais que nós vamos falar, que é o interesse de vocês, é sobre diástase. Vamos falar sobre várias coisas importantes do exercício físico, mas a diástase vai ser um ponto importante porque eu sei que vocês têm essa dúvida. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, Cris Alberti. Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer espalhar essas informações de uma forma simples, sem tanto mito aí que tem hoje em dia na internet. Vamos quebrar todos os mitos hoje. Eu já quero saber aqui, essa escolha da educação física. Alguém te inspirou? Me conta essa história. E aí depois eu quero saber que você entrou na educação física e esse foco todo feminino. Mas vamos... Bom, vamos lá. Bom, a educação física ela entrou na minha vida por influência do meu pai. Meu pai foi o meu grande incentivador. Meu pai era militar e eu lembro de muito pequena acordar cedo com ele. A minha mãe não tinha o costume de acordar cedo. É bom até que fique esse recado que todas essas memórias são criadas quando a gente é criança, né? Então a minha mãe não levantava para fazer café da manhã pra gente. Então, eu acordava junto com meu pai, ele tratava as galinhas, eu coava o café e a gente saía juntos, naquela época, há 50 uns 45, 46 anos atrás, correr em jejum. Então, a gente fazia isso. Claro que eu não corria com ele, eu não conseguia acompanhá-lo. Então, ele corria, eu ia até onde eu conseguia e voltava. Aí, ele fazia umas flexões, tratava as galinhas, a gente vinha para dentro, tomava banho, tomava café, ele ia para o quartel e eu ia para a escola. Então, isso sempre foi normal dentro da minha casa. Então, eu lembro que a minha mãe, muito organizada, casa muito arrumada, ela não gostava que fizesse bagunça. E eu amava fazer ginástica, fazer alongamento. Nem sabia o que eu fazia, mas eu queria fazer. Então, eu esperava todo mundo dormir. 10 horas da noite, eu ligava o som bem baixinho na sala, ia fazer ginástica, fazer alongamento antes de dormir. Só que aí tinha um porém, eu não podia tomar banho. Eu tinha que terminar o exercício, às vezes era verão, eu terminava o exercício e tinha que dormir daquele jeito, porque senão ela ia saber que eu aprontei alguma coisa. Você tinha quantos anos? Cara, eu não tenho como te precisar. 10 anos mas ali? Não, antes disso. Caramba! Antes disso eu fazia isso escondido. Fazia isso escondido porque não tinha... Imagina, eu bagunçar a sala dela nem pensar. E no frio, né? Que era o interior. Tinha, na época do frio, na época do bem calor, frio lá. eu fazia. Então, É assim, interior do sul, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, região serrana, bem frio. Bem frio, no inverno é cruel. E também não tem as roupas que tem hoje em dia, né? Porque a gente sofria muito, muito no inverno de antigamente. Hoje é de boa, muito tranquilo. Então, você começou a ter esse interesse por causa do seu pai. Isso, sempre vendo, né? O meu pai, ele morreu muito novo, com 56 anos de idade, mas meu pai nunca teve barriga. E eu admirava aquilo, porque eu via os colegas dele, barrigudo, todo mundo barrigudo, acabado. E o meu pai não, meu pai sempre muito atlético, sempre ativo, sempre fazendo. Então, ele foi o meu grande exemplo. Você vê como que o exemplo arrasta de fato, Demais, né? Você teve demais, dentro demais. da sua casa um exemplo que te gerou a tua profissão, né? Com certeza. E quando você se formou em educadora física, por que você teve esse teu olhar voltado para a saúde feminina? Porque você também estudou e voltou muito a olhar para a fisiologia feminina. Isso. Né? Por quê? Teve alguma intenção? Teve. O meu desespero no pós-parto. Eu passei a gestação em si, eu sei que eu fiz várias coisas que eu não devia ter feito, porque não tinha essa informação na época. Hoje a gente vive uma era maravilhosa, que tem... Tudo bem que tem informação demais e às vezes meio desencontrada, mas a gente tem informação. Na época que eu estava grávida, não tinha nada disso. Para você ter uma ideia, o meu médico me orientou a tomar aspartame, que era na época o adoçante mais seguro. E que estava liberado tomar nesse café à vontade. Foram as coisas que eu fiz com a minha filha, mas enfim. Deus ajuda. Deus ajuda. A ignorância é uma benção. E aí, Aí eu sofri violência obstétrica, eu tive um parto muito difícil, minha filha ficou internada na UTI, eu passei um processo horroroso. E aí, quando se sai do hospital, fiquei 7 dias internada como mãe nutriz, eu não tinha nada, mas ela estava na UTI. E aí, fomos para casa. E aí, a realidade caiu. Né? E aí, o mundo desabou e eu muito sozinha, esposa de militar, morando em cidade que não era minha, sem apoio. Marido
enfim, tinha que trabalhar, tinha que seguir a vida. E eu lembro a academia ficava do outro lado da rua. E eu lembro da minha vontade de estar lá fazendo exercício, que eu achava que a única forma de voltar o meu corpo ao que ele era, ou até aliviar um pouco aquelas dores, aquele estresse todo do pós-parto, seria indo para academia. E eu não podia ir, porque não tinha com quem deixar, não tinha uma rede de apoio. Até que com 6 meses eu consegui fazer um esquema com meu marido. Eu ia às 6 da manhã, eu parava na porta da academia e eu ficava muito chateada quando a menina da academia atrasava e chegava às 6h10, 6h15. Porque 7 horas em ponto eu tinha que estar em casa de novo para render meu marido para ele ir trabalhar. Então foi assim, e eu nunca imaginei que era possível fazer exercícios em casa, que esses exercícios em casa poderiam me ajudar e que eu poderia, né, a questão toda do abdômen, eu fiz tudo errado, eu usei cinta modeladora apertadíssima, desenvolvi incontinência urinária. Então, por essa nuvem negra de informações, é que eu vi que existia um lapso ali para ajudar essa mulher, que é quando a gente mais precisa. Inclusive, eu tenho um lema, que no pós-parto você não vai visitar o bebê, você tem que visitar a mãe. Você tem que levar um presente para a mãe. Você tem que perguntar o que a mãe quer. Porque o bebê você vai ter a vida inteira para fazer isso. A mãe, não. A mãe, realmente, eu acho que precisa de um olhar diferente. E vamos falar até um pouquinho desse tema que é de extremamente importância, que muitas puérperas, né, têm, principalmente, né, que é a diástase abdominal. Então, vamos explicar, assim, aos pouquinhos. O que é a diástase abdominal? Bom, muita gente fala erroneamente que é um rasgo, que o músculo rasgou. Não é isso. A gente tem um encontro de 2 musculaturas na frente do abdômen, que são aqueles músculos que fazem os gominhos quando a gente tá bem sequinha, treinadinha e tal, aqueles músculos que vocês veem. Existe um tecido conjuntivo que é parecido com uma cartilagem da nossa orelha, entre esses 2 músculos. Para que existe esse tecido conjuntivo? Exatamente para que ele possa esticar e sustentar um abdômen que está crescendo aqui, né? O bebezinho precisa que esse espaço se abra para ele se desenvolver. Muito bem. Algumas mulheres, esse espaço não volta. Ele permanece um pouco maior do que o que é considerado normal. E aí a literatura vai de 2,2 a 2,5 centímetros. Alguns autores defendem que a partir de 2 centímetros já é uma diástase patológica e outros até 2,5 centímetros. Eu vou além. Eu não me preocupo apenas com esse espaçamento, eu me preocupo com a função dessa musculatura. Porque tem muita gente que não teve diástase, como era o meu caso, eu não tive diástase. Porém, eu tinha uma incompetência abdominal absurda. O que é isso? Quando você tosse, quando você espirra, o seu corpo tem que ter a capacidade de conter os órgãos e as vísceras no lugar. Se o seu abdômen não está competente, ele não vai fazer isso. E aí você vai perder urina ao espirrar, ao tossir. Então, eu me preocupo mais com a função do que com, propriamente dito, com aquela distância. Mas a diástase nada mais é do que uma distância maior do que o considerado normal entre os músculos retos do abdômen. E aí pode ser, como a linha alba ela vai do processo tifoide, desse ossinho que a gente tem aqui no meio do peito até o pubis, ela pode ser completa, ela pode ser só abaixo do umbigo, ela pode ser só no umbigo, ou ela pode ser acima do umbigo, que é o estômago alto. Aí, às vezes, a mulher reclama, fiquei com o estômago alto depois da gestação. Na verdade, não é um estômago alto. É uma diástase supraumbilical. Maravilha. Uma pergunta que eu te fazer. Qual é a melhor forma para evitar? Então, o ideal seria que todas as mulheres, independente de se realmente querem ter filhos ou não, que elas fizessem atividade física e fortalecessem o core, que é o centro do corpo. E aí, quando eu falo em fortalecer o core, não é fazer abdominal convencional. Eu, por exemplo, tem cerca de 8 anos que eu não faço um abdominal convencional mais. Porque, principalmente para a mulher, o abdominal convencional, do jeito que ele é feito, porque a gente ainda faz errado, né? Então, do jeito que ele é feito, do jeito que ele é orientado nas academias, ele é lesivo. Porque a gente simplesmente empurra o diafragma contra as vísceras, empurrando tudo contra o nosso assoalho pélvico. Então, há 7 anos atrás, eu fiz uma formação e foi muito interessante que a professora levou um vídeo que o médico filmava uma mulher com prolapso, que é uma queda, né, de órgãos. No caso dela, era um prolapso uterino. E ela fazia um abdominal convencional. Lógico que não mostrava ela, mostrava somente a saída da vagina. Então, toda vez que ela fazia flexão de tronco, o útero saía e voltava. Saía e voltava. Ele pensou, aí ela complementou, né? Imagina isso aqui, 30 vezes. Sim. Próxima série, mais 30. E tem gente que se orgulha de falar que faz 200 abdominais, 300 flexões, né? Então, aquilo ali já me fez olhar com um olhar diferente. Até que eu fiz uma formação maravilhosa, doutora Bernadette Gasquet.
Ela é uma professora incrível. Ela é uma médica, uma senhora. E ela veio para o Brasil dar a formação do método dela. E aquilo mudou tudo. Mudou tudo para mim. Eu entendi, daquele momento em diante, eu entendi que homem e mulher não são mais diferentes do que eu imaginava, né? E realmente eu nunca mais fiz abdominal convencional. Então, voltando à sua pergunta, as mulheres deveriam se preocupar em fortalecer o core como um todo. Durante a gestação, o que precisa ter em mente toda gestante? Ela precisa de movimento. Porque o movimento, independente de qual seja o movimento, vai ter um estímulo ao core. Segundo, postura. Vocês estão vendo que eu estou sentada aqui, em nenhum momento eu estou encostada aqui, ou eu estou largada. Eu estou me sustentando em cima dos ossinhos do bumbum aqui. Deixa eu até me ajeitar aqui agora. Isso é importante. Eu já tô aqui, ó. Calma, que agora eu vou Já ter que conheço, ficar já tô aqui, reta ó. Só isso, gente, está estimulando o tônus natural do abdômen. Basta vocês observarem como os bebês em casa, né? Sentou, ele fica horas ali sentadinho com aquela postura perfeita. Então, a gente perdeu isso ao longo do tempo, que é nosso tônus basal. Então, manter a postura, cuidar com o ganho de peso. Então, assim, não é uma questão de, ela tá grávida, deixa ela comer o que ela quer, né? Tem N fatores envolvidos nisso, né? Na questão da obesidade, mas ganhar peso excessivo vai forçar, além do necessário, essa linha alta. E fazer exercícios errados. Apesar de muitos profissionais falarem que não tem problema nenhum, que independente da fase gestacional, a mulher nem tem a barriga de gestante ainda, muitos colegas, infelizmente, falam que ela pode fazer abdominal convencional. E ela não deve. Eu falo que poder pode, não tem problema nenhum, mas não deve. Sim. Se eu fosse a gestante, eu não faria, e se fosse minha filha, eu não orientaria a fazer. Porque você vai estar o tempo todo forçando esse tecido que, ao final da gestação, ele chega a 118% de alongamento. Então, por que eu vou colocar mais uma carga extra? Que é a má postura, que é o ganho excessivo de peso e que é fazer um exercício não recomendado. Que atenção isso, né? Preste atenção que é totalmente o que a gente aprendeu, né? Desde quando eu comecei a fazer atividade física, né? Atenção para quem encaminhe esse podcast para as mulheres que querem engravidar, que tenham esse sofrimento. Eu pego muita mulher com incontinência urinária. E não é só o parto normal, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Só o peso gestacional ali da criança pode causar isso, mas assim... E a forma que a gente treina é a forma errada. E eu queria até saber de você qual a melhor forma, qual o melhor exercício abdominal que faz para fazer o fortalecimento do assoalho pélvico. Acho que muita gente também não entende o que é esse assoalho pélvico, né? Porque é um músculo que a gente não vê, não sente, né? Sim. E como é que é? Eu queria que você falasse um pouco da anatomia e qual o melhor exercício. O que deve se fazer e não fazer também. Bom, o que é o assoalho pélvico, Isso. né? Ele realmente é um assoalho. Ele são camadas e camadas de músculo que dão uma sustentação. Na verdade, as pessoas pensam que o útero vai ficar apoiado ali. Não é isso, ele funciona como uma rede. E lógico que ao final da gestação, com o útero crescendo, o útero vai acabar se apoiando em cima dele. Então, existe um forçar ali um pouquinho desse assoalho pélvico no final da gestação. Mas o assoalho pélvico é uma camada de músculos que funciona, ele tem mais ou menos o formato de uma arraia. É muito bonito de ver, né, ali, como se dá. Porque a gente não dá conta, assim, se você pegar uma imagem e for abrindo por camadas a nossa pelve, ela é incrível. Ela é incrível. É uma coisa assim... É um emaranhado, né? Exatamente. E tudo tem função. Então, o fato de eu sentar aqui de perna cruzada, eu estou trazendo um desequilíbrio para minha pelve. Então, eu vejo muito gestante sentando de perna cruzada, gestante apoiando só num pé, né? Parou na fila, para numa perna só, ou então empurra lá na frente o abdômen. Tudo isso você está gerando um desequilíbrio ali na pelve. E isso vai ter uma conta a pagar depois. Por exemplo, quando eu falei que estou sentada aqui em cima dos 2 ossinhos. Os meus ossinhos do bumbum funcionam como os meus pés. Eles são os pés, eles são a base da minha coluna. Se eu cruzo a perna aqui... Eu já desequilibrei a minha pelve, a minha coluna teve que se virar nos 30 para que a minha cabeça continue aqui. Então, é um preço caro a se pagar. Eu prefiro sentar do jeito certo, que eu já estou protegendo o meu assoalho pélvico e não sobrecarregando ele. E, além de tudo, só pelo fato de eu estar na postura, eu estou tonificando o assoalho pélvico. Aí, falando em treinamento. Infelizmente, também, colegas, muitos professores ainda, você chega numa academia e pergunta, tá, professor, qual é o momento como é que eu respiro? Né? Eu vou fazer uma puxada, que é como eu gosto de explicar para as meninas, ou um agachamento. Qual é o momento que eu inspiro, qual é o momento que eu expiro? Aí muitos colegas vão dizer, tanto faz. E não é tanto faz. Porque toda vez que você expira, você está sobrecarregando o seu assoalho pélvico. Então, o ideal é que você solte o ar. Então, vai fazer força, eu vou empurrar essa mesa.
Vou fazer força. Geralmente, ainda tem a questão da manobra de valsalva, né? Que tem gente que prende e faz... Isso aqui lenhou tudo. Então, solta o ar. Então, vai empurrar um peso? Solta esse ar. Ou seja, fez força, solta o ar. Vai agachar, desce inspirando. Na hora de fazer a força, que é a hora de subir, solta o ar. Isso, infelizmente, não é feito em todas as atividades, né? Principalmente na minha birra, que é o CrossFit. Eu já atendi meninas novas, 19, 20 anos, com incontinência urinária. Por quê? Porque é um exercício que sobrecarrega demais o nosso assoalho pélvico. E o assoalho pélvico da mulher, ele é mais sensível que o do homem. E aí as mulheres não, assim, fica naquela, mas por quê? Eu falo, gente, muito simples. Eles têm 2 orifícios, nós temos 3. Só aí a gente já tem uma fragilidade. Eu nem vou seguir o restante, que a nossa fibra muscular é diferente do homem, que os nossos hormônios são diferentes dos homens. Então, a gente precisa olhar esse assoalho pélvico com outro olhar, realmente. E para as meninas que estão aí assistindo e quiserem localizar o que eu estou falando, tá muito na moda falar em contrair, em segurar o xixi, segurar o xixi. Não é isso, gente. É segurar, vai para trás, fecha os olhos e pensa em segurar o pum. Quando você pensa em segurar o pum, você vai ter essa noção maior, essa noção melhor do que é o assoalho pélvico, do quão amplo ele é. E não é só segura xixi. Isso não é legal. Tá aí, assim, as nossas... Quem tá assistindo a gente agora, né? E que tá em casa e que nunca ouviu falar sobre diástase abdominal. Como que ela poderia enxergar se ela tem ou não? Tem sintomas que podem identificar? Que ela possa entender, ai, caramba, agora ela tá falando, fez sentido. Depois da minha gestação, minha barriga ficou assim, assim, assado. Eu acho que eu tenho diástase abdominal. Bom, a primeira coisa é a aparência da barriga, né? Então, elas relatam assim, continuei com aquela barriga de grávida. Né? Já tem 6 meses, meu bebê tem 8 meses, mas eu continuo com a barriga de grávida. Então, esse é um indicativo. Pode ser gordura? Pode. Pode ser flacidez? Pode. Mas pode ser diástase também. Segunda coisa, dores nas costas. Por quê? Entenda que existe uma contenção, né? O abdômen, ele faz uma contenção para que a minha coluna fique no lugar, minha lombar fique no lugar. Quando eu tenho uma falha aqui, né? Essa falha, esse espaçamento maior, eu não tenho essa contenção acontecendo, a minha lombar vai lá para frente. Então, eu não tenho quem dê sustentação para ela. Então, dores nas costas geralmente estão associadas à diástase. A incontinência urinária, ela não é um sintoma direto, existe uma correlação. Porque aí, por isso que a gente vai além da distância, tem que pensar na função. Todo esse tecido conjuntivo que faz a linha alba, que é aquela linhazinha que em algumas mulheres fica negra, né? A linha negra durante a gestação, ela continua, ela desce e ela se entrelaça ao assoalho pélvico. Então, pode sim ter relação com a incontinência urinária. Não é um sintoma direto da diástase, mas geralmente a mulher que tem diástase, ela tende a ter incontinência urinária, por essa relação toda. Muitas mulheres reclamam de mudanças no intestino, no funcionamento intestinal, porque a pressão dentro do abdômen, eu vou pegar essa xícara aqui para mostrar. Isso aqui é uma câmera, aqui está o nosso diafragma, aqui está o assoalho pélvico. Existe uma pressão ideal aqui dentro, para que tudo funcione, para que os processos digestivos funcionem, para que o nosso intestino funcione. Quando eu tenho uma falha, imagine que essa caneca está rachada, a água vai vazar, né? Então, se eu tenho essa falha na diástase, no caso, que é esse espaçamento, essa pressão intraabdominal, ela não vai ser bem distribuída. E aí, eu posso sim ter um problema intestinal, eu posso sim ter um problema de refluxo. Então, por isso que eu falo que é mais amplo do que só se preocupar com a distância, né? Então, beleza, esses são alguns sintomas relacionados ali. Mas aí, para ela ter certeza, ela pode fazer o padrão ouro, que é um ultrassom de parede abdominal, onde vai ser medido bem certinho. Que é onde ela vai vir o diagnóstico. Isso. Mas, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho como ir, ela pode fazer o autoteste em casa mesmo, que é muito simples, que ela vai só fazer uma flexão de cabeça e vai medir se existe um espaçamento nessa linha alba. E aí ela vai investigar toda a linha alba, né? No umbigo, que é mais comum, abaixo do umbigo, acima do umbigo. Na internet tem vários vídeos mostrando como fazer isso, no meu Instagram também tem. Então, dá para fazer esse autoteste em casa mesmo. E toda grávida vai ter diástase abdominal? Durante a gestação, sim. Durante a gestação é um processo necessário. E isso é importante porque elas chegam para mim pedindo. O que eu tenho que fazer para não ter diástase na gestação? Eu falo, nada. Você pode não agravar, não aumentar a sua chance de ter uma diástase patológica depois.
Mas durante a gestação, eu preciso que vocês entendam isso. É um processo natural e necessário. Um abdômen que está assim, ele vai ter que fazer isso aqui. Vai ter que acomodar um útero, líquido, bebê, placenta, tudo isso. Então, é fisiológico, né? É necessário que ele realmente aconteça. Só que algumas mulheres passam ali o período inicial, entre 6 e 10 semanas, voltam ao normal sozinho. Foi meu caso, por exemplo. Eu fiz uma barriga imensa na gestação, não tive diástase, voltou normal. Algumas mulheres, isso não volta sozinho ao normal. E essas mulheres são as que vão ficar com a diástase ou completa, ou somente a infraumbilical, a supraumbilical ou a umbilical. Isso tem relação com o treino anterior, com o estilo de vida? Tem. E é muito simples de você ver. Você pega grandes fisiculturistas aí. Agora até que eu não tenho visto tanto, porque o pessoal está praticando vácuo antes de subir no palco. Mas era muito comum, como eles comem quantidades absurdas de comida, eles têm o abdômen todo desenhado, porém estufado. Extremamente estufado. Por quê? Porque eles fazem abdominal, flexão de tronco, que vai trabalhar força. Só que as fibras do nosso abdômen, as fibras que compõem o nosso abdômen, elas não são 100% força. Elas são apenas 30% força, 70% tônus. E aí o exercício está errado. Então, ele tem força, ele tem um abdômen forte e hipertrofiado, mas não tonificado. Então, ele não consegue fazer a contenção. Se for fazer um teste, às vezes, um cara desse, extremamente sarado, ou até uma mulher, ela não tem competência abdominal. O abdômen não é capaz de fazer a contenção. E elas têm perda urinária, elas têm quando espirram, quando tossem, quando fazem exercício. Isso acaba acontecendo porque o exercício está errado. E ali, antes você também falou que a abdominal que a gente aprende a fazer, né, para a maioria dos profissionais, não é o abdominal correto. Então, qual seria um exemplo de um abdominal correto ou algum exemplo de fortalecimento mesmo abdominal certo? Abdominal pra mim é igual do exército, aquele que você vai lá embaixo. Mas é esse que ela acabou de falar que não é pra fazer, né? Então, que é o que a gente faz. Acabei de fazer hoje, inclusive, na academia. Respirou ou não respirou? Não, respirei errado, inclusive. Respirei errado. E detalhe, ainda fiz abdominal na bola. Depende de até onde você desceu, como é que ficou essa ativação, se as costelas abriram, se as costelas fecharam. Por isso que ela estudou matemática, física, tem tudo a ver com física isso aí, tá vendo? Então, o ideal seria que você até pode fazer o abdominal, mas do jeito certo. Então, como seria isso? Você tem que fechar suas costelas. Suas costelas têm que estar fechadas, seu abdômen tem que estar travadinho. E aí você vai fazer curtinho. Sem soltar isso aqui. O que as pessoas fazem? Relaxam tudo e voltam tudo. Relaxam. Quem está trabalhando aqui é a pobre da coluna. Sim. Que tá vai e vem. O abdômen em si, não. Então, hoje eu até tenho uma série que no Instagram, que é Faça Isso em vez de abdominais. E, gente, já tenho catalogado mais de 50 tipos de pranchas diferentes que você pode fazer e de outros exercícios. Porque, por exemplo, quando você está fazendo uma elevação frontal com peso, estando na postura correta, respirando certinho, você está fortalecendo o seu abdômen. Então, você nem precisa perder esse tempo lá fazendo o abdominal do jeito antigo que a gente sabia. Mas aquele perdigueiro que você fica em 4 apoios, estende um braço, estende uma perna, tudo que gere desequilíbrio, que seu corpo precise se estabilizar, você está trabalhando o centro do corpo. Então, é muito mais simples. Tem um exercício que eu mostro para as meninas, sentada na cadeira, os ossinhos do bumbum aqui apoiados, pé apoiado no chão, um paninho de prato aqui na frente. Aí ela vai inspirar, solta o ar e vai puxando o paninho de prato para fora. Tá trabalhando o abdômen. Coordenação. Sem nada. Aqui, ó, sem nada. Vou fazer agora. E vou empurrar para fora. Trabalhei glúteo, trabalhei abdômen, trabalhei tudo. Então, assim, são coisas simples que a gente consegue colocar. Abdominal na parede, empurrar a parede. Ficar de frente para a parede, empurrar a parede, soltando o ar. E soltando o ar com esse leve freio. Não precisa ser com a boca aberta, como eu fiz. Você pode só dar um freio na glote e fazer. Porque toda vez que existe uma ligação facial através do nosso tecido facial, que é uma rede que conecta todas as nossas células, direta entre a nossa glote e o nosso assoalho pélvico. Então, só o fato de soltar o ar normal, eu não sinto nada. Se eu soltar o ar fazendo esse freio, colocando a glote aqui, você sente principalmente o transverso aqui embaixo se ativar. Então, existe o pé tem ligação com a fáscia do assoalho pélvico também. Então, quando eu brinco com as meninas sempre, vai treinar, faz o pezinho de macaco, crava o pé no chão. Você precisa conectar esse pé no chão também.
Porque o nosso corpo é todo conectado, não tem como eu separar uma coisa da outra. Então, conectei o pé no chão, expirei, coloquei um freiozinho na glote, estou trabalhando profundamente as camadas do abdômen. Interessante você falar hoje, a gente falar sobre isso hoje. Ontem eu conversando com o Olavo, que é o cirurgião que trabalha comigo, e aí a gente tem uma posição, uma cirurgia que a gente faz de vídeo, que a gente fica horas, teoricamente, com um apoio só de uma perna. Aí eu falando ontem com ele, ele tá com 2 hérnias, com uma lesão no glúteo, no piriforme, na verdade, assim, todo torto. Aí eu me liguei ontem quando a gente tava conversando sobre isso. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, eu saí com o joelho doendo porque eu fico de lado, olhando pro vídeo aqui, assim. Ou seja, a importância de trabalho. Eu falei exatamente isso, que a gente precisa malhar o core. Exatamente. Então, assim, é importante dizer, né, Cris, que não é errado fazer abdominal. Só tem que fazer, então, do jeito correto, que foi o que você falou. Sempre, né, obviamente, contraindo a musculatura e não simplesmente relaxando ali naquele momento que você tá fazendo, né? Exatamente. Eu, Cristiane, como eu falei, há 8 anos eu não faço mais abdominal, porque eu vejo que existem uma gama de outras coisas que a gente pode fazer e que eu posso estar trabalhando outros grupamentos ao mesmo tempo. Mas não é que você não deva fazer. Você deve fazer do jeito certo. Mas se fosse você dedicado, eu teria que fazer outra coisa. Já mostrou tantos aqui, né? Aposto que todo mundo ficou fazendo, né? Porque na hora que você tava aqui respirando, eu tava aqui. E você vai sentindo. Então, né? é um resgate da consciência corporal. Na verdade, o que a gente perdeu, que Totalmente. eu vejo hoje, é a atenção e a intenção. Você tá lá, eu vejo muito na academia, né? Ah, então, poxa, e ontem, como é que foi? Cara, você não tá prestando atenção na sua respiração, na sua postura, sabe? Assim, a gente precisa resgatar isso. Porque é um momento, eu até tenho uma brincadeirinha lá no Instagram que eu falo que é um momento de uma reunião muito importante entre você e seu corpo. Você precisa parar. Porque o nosso corpo é o nosso instrumento para tudo. Sim. E muitas mulheres acham que o autocuidado é egoísmo. Né? Ah, não, eu vou lá, imagina, vou pensar em mim, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. Só que se você tá com dor, se você tá estressada, se você tá a ponto de enforcar alguém dentro de casa, você vai lá, você treina ali, sei lá, meia hora, 20 minutos, você é outra pessoa. Sim, com certeza. E eu falo muito sobre isso porque eu sou vítima de uma mãe frustrada. Uma mãe que descarregava tudo dentro de casa. E eu vejo assim, eu sempre coloquei pra mim isso, eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente, eu quero que minha casa seja tenha um ambiente leve. E não como eu fui criada esperando chegar segunda-feira pra ir pra escola. Porque sábado e domingo era um terror dentro de casa, porque a gente não podia fazer nada, a gente não podia fazer barulho, a gente não podia nada, porque ela tava sempre estressada. E é muito engraçado, isso aconteceu essa semana, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, nossa, eu saí do treino, que eu adoro treinar, e eu treino todo dia. O pessoal me chama de maluca, eu falo, bom, todo mundo tem uma válvula de escape, a minha eu treino. E aí eu tava subindo a escada pra ir pro cardio. E na hora, no meio da escada, eu parei. Gente, eu juro pra vocês, eu parei, veio uma inspiração divina. Eu olhei pra escada e falei, obrigada, Senhor, pela vida que eu tenho. Até emociona, porque realmente foi forte. Eu falei, obrigado pela vida que eu tenho. E eu tava subindo pra ir fazer o elíptico, que é o que eu ia fazer. Então, assim, você volta pra casa de outra forma. Você volta querendo fazer faxina, você volta querendo fazer comida pro marido. Se o marido fala uma coisa, você nem dá bola, você não vai brigar. Se teu filho faz um negócio, você leva de boa a vida. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. E não precisa ser na rua, pode ser em casa também. Com os filhos juntos, inclusive, porque aí você acaba sendo inspiração para os seus filhos também, né? Como seu pai foi para você, né? Exatamente. E é por isso que eu achei super importante trazer você uma profissional, sabe, de educação física, porque é um dos hábitos de vida que temos que realmente ter muito dentro do nosso dia a dia, todos os dias, é algo que tem muita preguiça, que as pessoas não gostam de fazer, e enfim, e trazer você, porque a gente ainda vai chegar lá, porque eu gosto dessa sua maneira de mostrar que dá pra fazer dentro de casa, né? Tem muita gente que realmente às vezes não consegue ir pra uma academia, seja pelo estilo de vida, seja por uma mãe que tem vários filhos, seja porque não tem condições financeiras, né? Então eu trouxe você exatamente porque eu gosto dessa sua pegada de se instalar na realidade da mulher e que ela pode sim fazer coisas em casa. Mas antes disso aqui, vamos conversar um pouquinho mais sobre a diástase. Quais são os tipos de diástase? Elas são separadas? Tem alguma definição? Tem definição pela localização. Então, a mais comum é a umbilical. Porque se a gente parar para ver, vocês dois podem falar melhor do que eu, o umbigo, a região do umbigo é uma cicatriz. Sim. Então, existe uma fragilidade naquele tecido. Tanto que o maior número de hérnias é na região umbilical. Né? Porque já existe uma fragilidade ali. Então, o maior índice de diástase é na região umbilical. Aí tem a supraumbilical, que é aquela do estômago alto. Tem a infraumbilical, que é aquela barriga mais pochete que a mulher reclama. E tem a completa.
que é a barriga de gestante. É aquela mulher que num ano, 1 ano e meio, 2 anos do filho, ainda está com a barriga parecendo que está grávida. E muitas vezes é confundida, ela fica chateada, ela fica para baixo. Mas, na verdade, o que ela tem é uma diástase. Né? Então, existe isso. E aí existe também, toda diástase vai conseguir ser corrigida com exercícios. Existem diástases graves. Eu já atendi alunas, mãe de gêmeos principalmente, que a gravidez gemelar, essa minha aluna em particular, ela era muito pequenininha, era uma pessoa muito pequena mesmo. E a diástase dela tinha 6,5 cm. Caramba, enorme. E o médico falou, é cirúrgico. E ela falou, Cris, eu não quero fazer cirurgia porque eu quero ter outros filhos. Ela já tinha 2, aí teve essa gravidez gemelar e ela queria ser mãe de novo. Eu falei, bom, então vamos fazer tudo o que for possível. E a gente conseguiu reverter a diástase dela com exercícios, apesar de ser 6,5 cm. 100%? 100%. 100%. Só que assim, com dedicação. Ela fazia, porque qual é o grande tchan do cuidado da diástase? Não são exercícios de 1 hora. São 10 a 15 minutos todo dia. Todo dia. Porque eu preciso que ela altere um padrão que está instalado nela. Porque geralmente o que acontece quando eu vou trabalhar com essas mulheres que têm a diástase, independente da localização, elas estão assim. Porque a gestação já fez isso com elas, já puxou elas aqui. Aí vem a fase da amamentação, do acalentar, do amamentar, do carregar. A mulher tá assim. Na festinha de 1 ano da criança, ela põe a cinta para ver se ela se endireita um pouquinho. Elas até se escondem de foto, porque elas estão realmente totalmente alteradas. Então, esse estímulo diário, todo dia, todo dia, todo dia, elas brincam que eu entro na cabeça delas, né? Ombro para baixo e para trás, ombro não é brinco, se ajeite. Imagina que você tá num tubinho branco, você precisa dessa postura. E não só na hora ali do treino, né? O dia inteiro, né? Senta direito. Ela acaba se observando. É um estilo de vida que tem que ter. Exatamente. É um orar e vigiar o tempo todo, não tem como fugir. E só as mulheres que tiveram filho que vão ter a diástase patológica, porque na realidade, obviamente, quando você tem a gestação, você precisa daquela diástase fisiológica, sim, que é uma organização do seu abdômen, né, da tua musculatura, da tua fisiologia gestacional, para que você realmente tenha aquela barriguinha de gestante que você possa ter o seu bebezinho. Mas o patológico é quando isso continua, e você já explicou brilhantemente. Porém, só grávida tem? Não. Não. Vários outros. Quais são as outras pessoas, ou comorbidades, ou associações que podem estar ligadas à diástase abdominal? O que você falou do abdominal militar. Militares têm muito. Militares têm demais. Homens que treinam... Se você pegar o pessoal do CrossFit, quando eles estão pendurados naquela barra, elevando a perna e abaixando a perna, você olha, na linha alba, em vez dela ser funda, ela sai assim. Sai tipo um alien, assim. Então, você vê que existe. Claro que eles têm um abdômen competente, que não é diferente da diástase dessa mulher que tá flácida, que tá com dor nas costas. Aquele cara lá tá fortalecido e tal, beleza. A diástase dele aguenta. Mas ele tem. E outro tipo de pessoa que pode ter. Mulheres que treinam pesado também, que nunca tiveram filhos, têm diástase. Eu já atendi várias, principalmente as meninas crossfiteiras, me desculpem. Mulheres que treinam, que são fisiculturistas também. Já tive várias alunas. Lutador de MMA e tal, tem também diástase. Pessoas que foram muito obesas em alguma fase da vida, porque que a gordura ali dentro fez o papel também, vamos dizer, de um útero crescendo, né? Então, estirou esse tecido, a gente não sabe por quanto tempo, então também pode acontecer. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma menina nova que eu atendi, ela era minha colega, inclusive, porque eu dava aula para outros profissionais. E a gente foi fazer o teste em todo mundo, ela era uma menina, tinha 20 e poucos anos, nunca tinha tido filhos, e a gente testando todo mundo, chegou nela, ela tinha diástase. E aí, vamos investigar de onde vem essa diástase. Ela não treinava pesado, ela nunca foi obesa, ela não tinha sido mãe. Fomos investigar. Ela tinha uma irmã gêmea, que tinha um problema neurológico, que ela era cadeirante. E a vida inteira essa irmã carregou ela. A vida inteira essa irmã fez uma força além do normal para ajudar a cuidar dessa irmã, até que ela casou e saiu de casa. Então, a gente chegou à conclusão de que aquele esforço, além do possível para ela na época, que desde pequenininha ela carregava a irmã, aquilo gerou uma diástase nela. Então, assim, são várias causas e várias pessoas que podem ser acometidas de diástase. Uma outra coisa que eu não falei é a questão de pessoas que têm problemas respiratórios, que tossem muito, que têm insuficiência respiratória. Existe também um estudo que mostra que essas pessoas também têm uma dilatação ali na linha alba. O músico também que toca saxofone, essa questão de sopro também tem essa relação? Pode ter. Eu já tive casos. Uma cantora lírica que tinha.
Caramba. Eu ia te perguntar a questão do diagnóstico precoce. Há uma importância, assim, de quanto mais rápido fazer esse diagnóstico, iniciar esse tratamento? Como é que é? Bom, quando a gente fala de gestante, eu falo que quanto antes a gente puder intervir, melhor. Porque a gente pensa o seguinte, eu sempre falo para elas isso. Foram 9 meses de transformações, adaptações, adequações que seu corpo foi passando para você chegar naquele momento do parto. Aí você teve o parto, aí você começa uma involução. Se você atua nesse momento, você tem um retorno desse pós-parto muito mais rápido, muito mais eficiente, porque você está junto com a ação hormonal, junto com todo aquele processo acontecendo. Então, geralmente, o que a gente tem nos estudos é que entre 6 e 10 semanas, a gente pode fazer o teste para ver se essa mulher ficou com diástase. Nesse período, o corpo dela o que ele podia fazer sozinho, ele já fez, entre 6 e 10 semanas. Tem muitas que têm pressa e querem fazer imediatamente. Não é o caso, porque o corpo ainda está nesse processo de retorno. Né? Eu falo que até 6 meses tá de boa. A gente esperar até 6 meses, que é aquele primeiro 6 meses do bebê, introdução alimentar e tal, estaria num bom tom esperar. E aí começar a fazer o quanto antes esse fortalecimento. Agora, isso não quer dizer que uma mulher que tem um filho de 18 anos, como eu já tive, filhos maiores, filhos casados já, que ela não possa vir a trabalhar e melhorar essa questão. Por quê? Porque o nosso corpo está vivo e está em constante renovação. A cada 2 anos a nossa face é outra, então a gente tem um corpo totalmente novo. Por isso que é importante o todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Aquelas fibras de colágeno que são degradadas e as outras que vêm para substituir precisam desse estímulo diário. Então mesmo, eu já tive uma senhora, uma aluna de 74 anos, que ficou super satisfeita com o resultado. Ela tinha diástase, ela tinha problemas respiratórios, ela respirava de uma forma muito, muito errada, muito superficial acima e muito abdominal. Ela não tinha expansão de caixa torácica. Então, a gente fez um trabalho com relação, eu e ela juntas, fazendo um trabalho respiratório, trabalho de fortalecimento, e ela ficou super feliz com o resultado. Então, não depende muito, assim, claro que quanto antes a gente puder atuar, melhor. Mas se já passou muito tempo, a gente consegue fazer, sim. A gente até vai falar um pouquinho ali de como que você faz o tratamento, né? De forma, em relação ao exercício físico nessa mulher. Mas, por exemplo, de 6 a 10 semanas, que seria aquela fase ali inicial que ela ainda estaria esperando o organismo voltar. Existe alguma coisa que essa mulher pode fazer em casa, sozinha, por exemplo, no pós-parto? Sabe, algum exercício, alguma outra coisa que possa facilitar, né? A gente vai falar lá na frente do tratamento real, mas às vezes algo que ela possa fazer para adiantar ou melhorar, né? Ou acelerar o processo. E se o marido pode ajudar nisso também, é importante. O marido é importante, o marido é fundamental. O marido é sempre importante, né? O marido pode... eu vi até esses dias, eu não sei quem é a pessoa, ele falou que se você quer ser um bom pai, faça tudo pela sua esposa. Não, é nessa fase inicial que com a criança mesmo, o pai não consegue fazer grande coisa. Minha querida, o que você quer? O que você precisa? Né? O que eu posso fazer? Eu seguro o bebê, dá uma força para ela. Eu tive alunas que contam histórias, assim, uma que me chamou muita atenção. Ela estava depressiva e o marido, enfim, incentivou e tal. Ela comprou meu programa e ele ficava do lado dela, sentado do lado dela. Ela fazendo, ele olhando, ele falando, olha o vídeo, olha assim, faz assado. Porque a mudança dela foi uma coisa absurda, assim, fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Porque ela teve esse apoio. E é uma fase difícil. É uma fase muito difícil pra gente. Então, assim, o marido é fundamental. Mas o que ela pode fazer? Eu sei que é difícil. Eu sei. É postura. Postura, gente. Porque a postura sozinha... Toda hora me acertando aqui contigo. Toda hora que ela fala da postura, eu tô aqui, ó. Tá ali, né? A postura, o fato de eu estar sentada na postura correta, eu estou estimulando o meu tônus natural. Então, é como se eu estivesse fazendo um exercício. É só o fato de eu estar sentada, coluna alinhada, ossinhos do quadril, empurrando o chão. Pezinho já é no chão, sem cruzar a perna, fazer por qualquer... Agora, por exemplo, ela vai amamentar. Né? A gente sabe, na hora que o bicho tá pegando, você vai de qualquer jeito, você faz deitada e tal. Mas o ideal é que você, né, traga o máximo possível de almofadas, traga o bebê até você, até para você se economizar. Porque muitas delas estão morrendo de dor nas costas exatamente porque não tem uma posição ergonômica, uma posição anatômica para amamentar. Né? Então é importante. Aí entra outra coisa que eu nunca imaginei, que é a consultora de amamentação. É um negócio que muda a vida. Eu assisti uma aula, assim, e eu chorei no final da aula. Liguei pra essa pessoa que depois virou minha amiga. Falei, você tinha que estar na minha vida há 18 anos atrás. Porque eu não teria passado pelo que eu passei.
Então, o principal é a postura. É a postura. E não se espremam em cinta. E a gente vai falar de cinta, Vamos né? falar de cinta também, muito legal. Aí eu vou entrar nesse detalhe. Sobre o exercício que você falou. Esse exercício simples que eu mostrei aqui, o fato de você... Por que eu falei do pé cravado no chão, os ossinhos do isquio e os braços? A gente tem que pensar o seguinte, o core, o centro do nosso corpo, ele é uma ponte. Ele é uma ponte que une membros inferiores e membros superiores. Qualquer exercício que eu faça com membros superiores e que eu esteja com os pés bem cravados no chão, postura alinhada, eu estou trabalhando meu core. Então, empurrar a parede, como eu falei, empurrar aqui. Eu estou acionando isso aqui, incluindo a respiração. A respiração tem que estar presente. Só empurrar isso aqui não é tão eficiente. Eu estou fazendo aqui, vamos lá, 40%. Se eu incluo a respiração, 100%. Ou seja, uma coisa simples. O negócio do paninho de prato, empurrar uma parede. Só o fato de você ficar em pé, empurrando a parede, soltando ar, você está estimulando isso. Eu queria que você explicasse a importância da respiração, mas assim, na parte anatômica. Tem relação com o diafragma. Sim. E só para explicar para o pessoal a importância desse músculo que nós temos. Exatamente. Eu divido, assim, o tronco, vamos pegar aqui de novo, eu divido o tronco em 3 partes. A parte superior, acima das costelas, né, do diafragma para cima, o abdômen, e a linha realmente do diafragma, que é quando a gente põe a mão assim, eu falo, faz um cálice e segura a base das suas costelas. Você precisa trazer a respiração para cá. O que é comum na mulher no pós-parto? Ou ela tá muito ansiosa e tá respirando aqui em cima, rápido, acelerado e curto, ou então ela tá respirando com o abdômen. A barriga vai lá na frente e volta. A barriga vai lá na frente e volta. Se eu pedir para ela, respira aqui na base das costelas, ela não consegue. Então, a gente precisa trazer a respiração para a base das costelas, para o diafragma. Eu preciso que esse diafragma expanda e volte. Expanda e volte. Isso já é um trabalho também para o seu abdômen. Já é um trabalho também para o seu assoalho pélvico. Postura, mãozinha na costela. Inspirou e solta o ar devagar. Estou trabalhando. Estou reconectando as coisas no meu corpo. E aí não é só para uma mulher no pós-parto, não. Mulheres que ficam trabalhando horas e horas sentada. Ou então, como você que trabalha numa posição não tão equilibrada, né? Então, precisa fazer essa reorganização da casa. E a respiração é fundamental. Não tem como a gente fugir dela. Impressionante, a gente não falando de peso, supino, de nada, né? Dá para você fazer um exercício em casa, em qualquer lugar do Brasil, que tem o Brasil todo que assiste a gente, no interior que não tem academia, você faz e tem uma repercussão ótima no seu organismo. Exatamente. E daí essa mulher chega para você, lá, uma diástase abdominal. O que você faz? Como é que você, como educadora física, consegue trabalhar e melhorar, muitas vezes 100%, sem a necessidade de uma cirurgia, por exemplo? Bom, deixa eu falar uma coisa sobre a cirurgia antes. Mesmo que ela precise de uma cirurgia, digamos que ela tem uma diástase de 7 centímetros e que ela precisou realmente fazer uma aplicatura ali, fechar. É a única forma, isso é importante, a única forma de fechar uma diástase é cirurgicamente. Uhum. Porque as pessoas esquecem que a linha alba, ela é um ser. Não. Ela é uma estrutura anatômica. Ela é uma estrutura. É um tecido. Isso. E ela ocupa um espaço. Então, não existe. As mulheres querem fazer o teste e querem que um músculo esteja colado no outro, novamente. Isso não vai acontecer. Porque tem um espaço. É porque nunca ninguém mediu antes de ser mãe. Isso não acontece nem fisiologicamente. Exatamente. Não tem como. Então, se você medir, você tem uma distância. E, de repente, você engravidou, teve seu filho, voltou e você tem uma distância ali, sei lá, 1,5 centímetro. Ah, mas eu quero colar. Não, você não vai colar. Não existe fechar a diástase. Quem vende programa de exercício, técnica milagrosa para fechar a diástase, esqueçam, não se fecha a diástase. Importante muito você falar isso. Só tem um jeito de fechar a diástase. Cirurgia. Cirurgia vai costurar igual um cadarço. Beleza, fechou. Zíper. Exato. Só que, mesmo essa mulher que fechou a diástase na cirurgia, ela precisa de exercício. Por quê? Diástase envolve forma e função. A forma é a distância. A função é tudo isso que eu já falei para vocês. E entra a respiração. E aí, o que acontece? Eu recebo muitas pacientes que fizeram a cirurgia, ficaram insatisfeitas com o abdômen estufado e com incontinência urinária. Por quê? Não foi trabalhado o diafragma dela, não foi trabalhado o fortalecimento das camadas profundas, ela não tem uma postura legal, não foi feito um pós... Eu acho que toda mulher que passa por uma cirurgia dessa precisaria de um pós-cirúrgico com uma fisioterapeuta ou com uma profissional como eu que entenda do processo para devolver ela para a vida. Então, eu já tive, não foi só um caso não, foram mais de 5, de mulheres que fizeram a cirurgia, desenvolveram incontinência urinária e ficaram com aquela barriga estufada.
Então, mesmo que ela faça a cirurgia, ela vai precisar de exercício, tá? Mas a pergunta inicial era o quê? Que agora eu fugi. Eu queria saber como é que você trata sim. essas pacientes com diástase Com que te diástase. procuram, né? Como que você faz esse tratamento? Bom, aqui no Rio, as que eu atendo presencialmente, eu vou até ela, eu avalio. Isso é uma coisa que também foi importante eu entender a necessidade dela, eu ir até ela. Porque muitas têm 3, 4, Sim. 5 filhos, têm uma rotina. Ainda mais o meio que a gente vive, né? E o Rio de Janeiro é uma loucura, é trânsito, é estacionamento, é violência. Eu falo, não, eu vou até vocês. Eu trabalhava de carro inicialmente, abandonei o carro, hoje eu sou motoqueira. Não, sou motociclista, motoqueira não. E aí eu vou até elas. Então eu chego na casa delas, eu tento ser o mais discreta possível, porque geralmente essa mulher está numa fase muito sensível da vida dela. Eu estou no ambiente dela, o marido dela tá ali, os filhos estão ali. Eu tô dentro da casa dela, eu tô vendo tudo. É assim, eu tento interferir o menos possível na rotina dela, nas coisas da vida dela. Então, eu foco nela. E se eu precisar, eu cansei de dar aula com o bebê no colo, sair da casa da minha aluna vomitada, tá tudo certo. Amamenta, agora me dá, eu vou fazer arrotar e vamos continuar. Tá tudo certo, faz parte, eu também sou mãe, passei por isso, sei como é que é. Então, eu avalio ela primeiro, para ver qual a gravidade, né, o que ela vai precisar. E aí entra a avaliação da respiração. Muitas não têm o problema da respiração, então eu pulo essa etapa. Eu já não preciso trabalhar isso. Em outros casos, eu preciso começar educando a respiração dessa mulher, a postura, para depois eu entrar no exercício especificamente. Então, é um processo. Então, o que eu faço? Eu geralmente atendo 1 a 2 vezes na semana, ela presencialmente. Eu prefiro que seja 1 vez na semana. E ela fica com tarefas para fazer todos os dias. Como é que são feitas essas tarefas? Na hora em que ela conseguir. Se ela conseguir 3 minutos de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, tá ótimo. Eu falo, você só precisa fazer esses 10 minutos. Todos os dias. São 10 minutos diários, pelo menos. São 10 minutos, pelo menos. Ah, eu posso 15, posso 20? Pode. Ótimo. Sim. Mas 10 é o mínimo que você precisa fazer. E aí eu dou esse suporte pelo WhatsApp. Então, elas filmam, elas me mandam. As que já estão safas já não filmam mais, já vão fazendo. A gente vai trocando uma ideia até a reunião, o encontro da semana seguinte. Geralmente são 12 sessões. São 3 meses. Porque é aquilo que eu falei, é um processo para o corpo ir se reconectando e se reorganizando. E é muito legal porque passa a primeira sessão, a segunda sessão. Na terceira sessão, elas começam a relatar. Nossa, a minha postura está diferente. Eu tô respirando melhor, eu tô dormindo melhor, eu tô indo ao banheiro. Então, assim, nenhum momento foi citada a barriga. Ela vai observando outras coisas que vão mudando até quando a gente chega na 12ª sessão e tira a foto. E aí compara a primeira com a última. E ela até esqueceu o quanto ela melhorou. E aí eu mostro as duas e falei, e aqui? Então tá aqui. Às vezes elas me buscam por outro motivo, uma incontinência urinária. Aí quando a gente pega a foto no final, do antes e do depois, ela fala, caraca, minha barriga sumiu. Ou então, sei lá, essa gordurinha que tinha nas costas que me incomodava, na verdade não era uma gordura, era um mau posicionamento. Quer dizer, a gordurinha tá ali, mas o mau posicionamento dela fazia com que ela aparecesse mais assim, o assado. Os ombros, geralmente elas estão tortas. Então, vai se reorganizando esse corpo todo. Então, basicamente assim. Alguns casos a gente precisa de um pouco mais de sessões e alguns casos a gente consegue resolver antes disso. Mulheres que são muito determinadas, que são muito caxias, as coléricas, que fazem, que engajam naquilo, geralmente a gente consegue até resolver isso antes. E ela já passa para outra fase. E aí já começa a fazer exercícios, porque isso é importante. Ela não tem, saiu de um pós-parto, ela vai para uma sala de musculação. Ou ela se ela fazia pilates, ela voltar para o pilates. Ela não tem que voltar para a atividade que ela fazia antes. Primeiro, ela precisa se preocupar em reorganizar o centro do corpo. Onde foi a maior alteração do corpo da mulher durante a gestação? Foi no centro. No centro do corpo. O que ela faz? Ela volta para a musculação fazendo os mesmos exercícios que ela fazia antes. Ela volta para o pilates fazendo os mesmos exercícios que ela fazia antes. Então, isso aqui precisa ser ajustado. Ela vai voltar. E eu quero que ela volte. Principalmente para a musculação, porque eu sou fã da musculação. Eu só vejo benefício na musculação. Mas antes ela precisa arrumar a casa. Eu falo que é igual receber visita. Você não recebe visita na sua casa com a casa virada no avesso. Você dá uma arrumadinha antes. É isso que você tem que fazer. Você dá uma arrumadinha na casa e aí você volta para a atividade que você quiser fazer. A importância do seu trabalho, né? Porque você tem um olhar muito profundo pelo momento que a mãe está passando ali, né? Então, assim, você deve tirar muitas mulheres de depressão também. Sim. Lembrando que o que você faz é uma atividade física. Lembrar que a atividade física libera endorfina, níveis fisiológicos de dopamina, né? Aquela mulher que está precisando daquilo ali. Então, o mínimo, né? O quanto pode ajudar.
ainda melhorar o intestino, postura. Então, sensacional o seu trabalho. Toda a fisiologia. E, Cris, por exemplo, as mulheres que estão nos assistindo e estão assim, pelo amor de Deus, eu preciso da Cris na minha vida. Você consegue fazer isso online? Na realidade, você tem horário semana que vem para ir lá em casa? Mas assim, você consegue fazer online? Então, o que acontece? Na época da pandemia, eu nunca acreditei no online. Eu falava, não, tem que estar com a pessoa, você tem que estar olho no olho, você tem que estar pegando nela, tem que estar ajudando, né? Só que aí veio a pandemia. E a pandemia deu um banho de água fria em todo mundo, né? E aí eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço? As minhas alunas mesmo, tipo, eu morava aqui, mas foi para uma casa que tinha em Cabo Frio. Foi para não sei onde. Eu quero continuar fazendo, Cris, como é que a gente faz? Eu comecei a dar aula online. Assim, estar online com a pessoa, eu particularmente não gosto. Eu já sou uma senhora, vou fazer 51 anos de idade, já não enxergo direito. O celular, eu falo, gente, isso aqui é um desafio, assim, fenomenal, né? E eu acho que não é o mesmo tempo, sabe, assim. Mas eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou gravar vídeos bem explicadinhos e vou mandar pra vocês. Beleza. E elas adoraram a ideia, abraçaram a causa e muitas falaram assim, quando acabar a pandemia, eu não quero mais fazer presencial. Eu quero que você mande os exercícios que eu tenho que fazer e eu faço no meu melhor momento. E realmente é muito mais fácil de ajustar as agendas. Não adianta, né? mudou. Mudou. Eu também tinha essa dificuldade. E aí eu criei o diástase sem neura. Porque acho que talvez por ser sanguínea, eu não gosto de nada que seja pesado, nada que seja... É o melhor temperamento. Metódico, nada que... Ai, que saco. Esse não. povo meio radical. Né? Vamos fazer uma coisa sem neura, né? Aí eu criei o diástase sem neura, fiz um desafio de 30 dias, onde eu mandava cada dia um exercício para elas. E elas foram fazendo, e aquilo foi crescendo, até que virou um programa realmente, que é o diástase sem neura, que são 15 semanas. E aí são 3 fases diferentes que ela vai passando a cada 5 semanas. Começa com a reorganização da casa, né? Arrumando essa estrutura. Ela vai desenvolvendo a consciência corporal. Depois a gente vai administrando essa pressão interna através dos hipopressivos que entraram na moda, a postura, vácuo, mas ele sozinho não resolve nada. É isso que eu queria perguntar pra você. Se um dos tratamentos, por exemplo, a técnica vácuo, né, que aí você pode até tentar explicar pro pessoal em casa depois o que é a técnica vácuo, se ela também estaria envolvida, né, no tratamento da diástase abdominal. Ela está envolvida e ela é importante no momento, mas ela sozinha não resolve. Não resolve. Assim, eu já tive alunas que melhoraram absurdamente somente fazendo ela. Mas vamos dizer assim que 100% dos casos não resolve. 5%, vamos dizer, 5 a 10%. Então, eu preciso, primeiro, essa reorganização. Aí entra essa administração de pressão interna, onde o hipopressivo é fantástico. E o hipopressivo mudou a minha vida. Questão de aderências de cicatriz, essa coisa da consciência corporal, do trabalho respiratório, de entender o que é um assoalho pélvico, como é que ele funciona, como é que esse vácuo vai ajudar a trabalhar. É a segunda etapa. E a terceira etapa é para fechar com chave de ouro, que é o fortalecimento. É onde eu vou blindar esse abdômen dela para que ela possa ter outros filhos, né? Porque muitas ficam naquela, mas eu vou ter outro filho, então eu vou corrigir. Tudo bem, deixa ali. Não sei o quê. Só que a gente tem, inclusive, problemas de posicionamento de útero, dificuldade de parto, por conta de um abdômen flácido, de uma diástase não corrigida. O útero fica meio que solto ali, né? Dando voltinhas e voltinhas. E a obstetra da Araceli, na época, me deu uma aula sobre isso, que eu fiquei assim... Ela falou que foi fazer uma cesárea e não tinha tecido para costurar. Caramba. Porque o tecido estava se desfazendo. Então, a gente é uma questão de responsabilidade mesmo. Eu falo que fazer exercício é amar o próximo. Porque você precisa ter força para carregar o seu filho. Você quer ser mãe de novo, você precisa ter um corpo que aguente isso. Ou você vai ser aquela gestante que vai passar a gestação inteira reclamando, a gestação inteira sofrendo e chateando os outros, porque ninguém gosta. Ai, tô com dor nas costas. Ai, tô com dor nisso aqui. Ai, tô com dor nisso aqui. Ninguém que tá do lado da gente gosta de ficar ouvindo a gente reclamar o tempo todo, né? Sim. Então, eu falo que é uma questão de responsabilidade mesmo. A gente tem que encarar isso. É a geração que tem que sair do conforto. Né? Tem que buscar isso. Isso é super importante, né? Porque a gente fala tanto do exercício físico como uma melhora, né? Dentro da programação metabólica gestacional, que é aquele momento que a mulher, ela deveria, né, se preparar de fato para engravidar. O exercício físico, ele entra como vários outros fatores. Por exemplo, atualmente no século XXI, uma das causas mais comuns de reserva ovariana baixa na mulher, independente da idade, é a disfunção mitocondrial. E onde a gente mais ativa a mitocôndria? No exercício físico. Então, a gente vai desde uma parte metabólica disfuncional até mesmo ovariana, fisiológica, a essa parte estrutural. Então, o exercício físico, ele traz inúmeros, né, benefícios para a nossa saúde, principalmente quando a gente fala
principalmente em gestação, né? Eu falo uma coisa que não tem jeito. Pelo amor ou pela dor, você vai ter que fazer exercício. Não tem pra onde correr. Não tem. Eu ia te perguntar, na parte masculina, eu falo muito sobre o treino. E eu foco muito em treino de força. E você falou que eu vi que você gosta muito de musculação. Sim. Eu queria que você falasse um pouco Óbvio, o treino aeróbico é importante, mas por que tanto treino de força? Eu trazendo para a área masculina, eu sempre falo porque é um receptor de testosterona. Então, assim, hoje a gente sempre vem falando aqui, a média mundial, os homens não estão chegando. Vai descer 20% dos níveis de testosterona. Por causa de sono, mas também porque os homens não treinam. Videogame, não quer treinar, não quer pegar peso. Então, a parte masculina, ok, mas o que o treino de força em si, o Diogo Viana fala muito isso, músculo é patrimônio. É investimento. E a importância do treino de força em relação com o aeróbico ali, principalmente para as mulheres nessa fase. Olha, não tem para onde a gente correr. Todos os estudos que a gente vai ler, a gente precisa de massa magra. Você até pode conviver com a gordura corporal desde que você tenha massa magra. Agora, o que você não pode é ter a gordura e não ter a massa magra. Você até pode ter aquela história do gordinho saudável, eu falava, não existe gordinho saudável. Não, os estudos mostram que você até pode ter gordura, mas você precisa ter massa magra. Ela é que vai ser a garantia da sua longevidade, né? O health span, que tanto se fala hoje. E aí, quando você vai avaliar, aí entra aquelas pessoas que falam assim, mas meu avô nunca fez nada e viveu 100 anos. Tá, mas ele foi um ponto fora da curva. Só que o que o seu avô fez lá atrás, ele tinha uma outra vida, que nós não tivemos. Eu sou do tempo que lavava-se roupa na esfregadeira de madeira. Hoje em dia, minha filha nem imagina o que seja isso, né? Tu máquina, liga um botãozinho, liga outro, ainda reclama de ter que estender no varal. Mas, enfim, é reserva de saúde. Eu falo que ali é reserva de saúde, não tem como. Se você for ver a quantidade de coisas positivas que dispara, a saúde mental está ligada ao exercício físico, a saúde física está ligada ao exercício físico, a saúde metabólica está ligada ao exercício físico. Então, não tem o que a gente fazer que não envolva o trabalho de força. O cardio é importante, mas eu hoje considero o cardio um complemento. Então, assim, eu só tenho meia hora. Cara, dedique 20 minutos para o treino de força e 10 para o cardio, e não precisa ser todos os dias. O treino de força, não. Eu, Cristiane, acredito que o exercício físico é um hábito de higiene. É como escovar o dente, é como comer. Eu não posso falar isso porque eu não como todo dia. Faço jejum, como dia sim, dia não. Mas vamos lá. Exercício físico é como escovar o dente, de ferramentas como de tomar longevidade, banho. jejum, exercício físico. Eu não quero morrer com 56. E viver bem. Exatamente. É isso que eu falo. Eu treino hoje, eu carrego peso hoje para não ser um peso para alguém amanhã. Porque a gente vai ser um peso. Abriu uma casa de idosos ali no Península. Eu fiquei chocada. Eu parei a moto ali, fiquei olhando o estado dos velhos. Dos velhinhos. Eu falei, gente, eu não quero ficar assim. E isso não é... Tudo que eu tô fazendo ainda não é garantia de que eu não vá ficar, né? Mas eu tô fazendo a minha parte. Se você ficar, tô ferrado, né? Então o Diogo passa lá e fala assim, olha ali onde a gente vai ficar. A gente não vai ficar lá não, amor. Olha, as palavras têm poder, hein? Não. Eu perdi recentemente um sobrinho com 42 anos. Ele teve diabetes. E assim, desde muito novo ele foi diagnosticado. O pai dele era diabético, é sobrinho do meu marido. E o final da vida dele foi terrível. Ele passou 6 meses no hospital. E a cada visita que eu ia, alguma coisa estava pior. Era o rim, era o coração, aí perdeu a perna, aí perdeu isso, aí perdeu aquilo, e até que ele morreu dentro do hospital. E eu falei, gente, e ele sabia da doença, e ele continuou levando a vida dele normal, ele perdeu a visão. E no final, ele teve uma conversa com a gente, assim, que era emocionante lá, era lição de vida. E assim, sempre acreditando em Deus, numa coisa, assim, que Deus ia tirar ele dali. E assim, uma fé inabalável, mas enfim, não deu. E aí ele falava assim, que o grande arrependimento dele não foi pelo que ele fez com ele, porque ele tá pagando, só que ele não tava pagando sozinho. A esposa estava pagando, uma filha de 10 anos que ficou, todos nós que fazíamos um revezamento para ir lá ajudar, a ficar, né, e revezar com a família, e o Hospital Lourenço Jorge, aquilo ali é um negócio pesado. Caramba. Né, a gente convivia numa enfermaria, vendo outras coisas acontecendo. E aquilo foi o start pra mim, que eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. E na minha família eu tenho diabético, tenho hipertenso, tenho cardíaco, tenho tudo. Falei, todos os gatilhos estão lá. Eu vou evitar todos eles e vou sair pela tangente. Exatamente. Você pode ter a genética, mas a epigenética você pode mudar, né? Porque na realidade a epigenética ela não vai lá mudar a sequência de nucleotídeos de DNA que já está instalado na genética. Mas a gente muda gene, a gente liga e desliga através do nosso estilo de vida, E é isso que as pessoas precisam acordar. Não é porque seu pai foi diabético que você vai ser. Exatamente. Não é porque o meu pai morreu com 56 anos de câncer que eu vou passar por isso. Não, eu tô fazendo tudo diferente para ter um destino diferente.
E Porque isso até começa mesmo... com bom estilo de vida, alimentação, rotina de sono. A gente bate aqui todo podcast, a gente sempre fala a mesma coisa. Agora, deixa eu só fazer uma correção. Eu tô falando que meu pai foi meu estímulo, meu pai fazia exercício e tal, só que meu pai tinha uma rotina de sono péssima, ele era policial, então trocava turno. E hoje eu sei da importância do sono. O meu pai era extremamente estressado, porque trabalhava numa coisa que ele não gostava. E meu pai fumava, absurdamente. Então... Ou seja, olha quantos fatores negativos da Exato. parte epigenética ele tinha, né? Porque até o Exatamente. câncer, hoje em dia, a gente sabe que fora os BRCA1, que são aqueles cânceres de mama, né? Bem característico de pauta genética, né? Até a maioria dos cânceres, a gente tem uma parte epigenética muito maior. Você pode ter ali a tua genética ali inscritinho no teu DNA, só que quem Os vai hábitos. fazer... Exatamente, é a tua epigenética, é como que você vive a tua vida em relação a tudo, não só os hábitos, né? Da forma com que você vive, estresse do teu dia a dia, a forma com que você enxerga. Lembra as daquela mãe coisas. estressada, que Exatamente. pressionava, que fazia uma casa? Tá tudo certo, já perdoei minha mãe, tá tudo bem, né? Ela só deu pra gente o que ela recebeu. Mas isso tudo influencia. Sim, com isso tudo certeza. influencia. Por isso que eu falo, a mulher, até aquela fala da Cíntia lá naquele evento que a gente foi, a mulher é a maior influenciadora do lar. Ela tem o poder de fazer uma casa ficar leve e boa, Sim. ou ser um inferno. Então, assim, é muita responsabilidade pra gente. E a gente tem que buscar isso. Não precisa que a casa esteja 100% perfeita 100% do tempo. Pode rolar uma baguncinha ali se você estiver fazendo alguma coisa por você que vai refletir nos seus. Até a comida fica melhor, gente. Isso a gente outra consegue energia. vir até numa forma transcendente, né? Há pouco tempo eu conheci, de fato, a história de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, eu não sei se você já leu sobre, você até chegou a vir até o filme que tem sobre. Não. Que é super interessante. No manto de Nossa Senhora tem várias informações, inclusive uma música, né? Que você consegue ali somar. Foi estudado aquele manto há séculos, né? Por vários estudiosos. E a coisa que mais me chamou a atenção é que tem várias informações no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E uma delas é a mulher no centro com a família, onde mostrava-se, né, os estudos, onde tudo rodava, o filho rodava, o marido rodava, todo mundo rodava e a mulher ela ficava assim paradinha. Né? Então, assim, desde uma forma transcendente você consegue trazer que a gente é o pilar da nossa casa. Sim. E, de fato, é a gente que sustenta, né? E eu falo isso demais, assim, em casa ou até mesmo para os meus pacientes. Se a gente tá mal, a gente torna a nossa casa um inferno. E se a gente tá bem, a gente sustenta todo mundo. O humor muda, né, Dia? Quando eu tô mal-humorada. Acabou, né, Dia? Não, quase não. Quase não, sou super bem-humorada. É assim, Mas não é verdade? mas muda, O próprio né? Diego falou assim, cara, se você tá estressada, a gente estressa a casa inteira, né? Se você tá bem, a gente fica bem. Mas é isso, e a gente tem que trazer essa consciência Sim. pra cá. Porque foi o que você falou, não é só a gente, né? Não é só sobre a gente. E até mesmo aquela mulher, inclusive, que ela assim, não, tem que ter o autocuidado, porque eu tenho que trazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do meu marido. Ok, mas pra cuidar bem, você também precisa tem também. que estar bem. É uma frase que eu gosto Exatamente. bastante de falar, E a gente né? vê a dificuldade hoje, né? Aí a gente pode entrar até para um lago mais profundo, mais do maligno mesmo, de tirar a mulher de casa, o mercado de trabalho. Ok, tem que trabalhar, mas assim, o momento que a mulher sai de casa, vai dar zebra. Exatamente. Mas Ninguém foi tá o que eu falando para falo não isso. trabalhar, Cris. Exatamente, Trabalha, tenha filha, toma conta, enfim, mas esse momento que a mulher sai da sua verdadeira vocação, vai dar errado. A gente Vai tem dar que errado. ter ordem, né? Todas as virtudes têm que estar bem estabelecidas. A gente tem que entender ali o local, né? Deus em primeiro cada lugar, coisa. a família e depois o trabalho. O trabalho não é menos importante, porém ele não é mais importante que os outros dois, né? E acaba quando você consegue ter essa ordem, é lógico que a vida bagunça, tem vários momentos altos e baixos, mas você sempre voltar, ou você sempre tentar voltar, né, pro teu eixo, porque não adianta, a gente desestabiliza todo mundo, né? A nossa família. Eu em falo si. mesmo, como eu atendo muito casal com a questão de infertilidade, eu falo para as mulheres, como é difícil ser mulher. Meu Deus do céu. Como é difícil. Mas você sabe que eu tô falando acho assim, nos que- tempos atuais, assim, essa questão do mercado trabalhar e como é muito difícil hoje. É porque a mulher é muito forte, mas a mulher pode ter filho, homem Mas a não mulher aguenta não. complica muito. Mas também, assim, imagina, parte hormonal, imagina, não, isso muita é verdade. coisa, Isso é verdade. A coisa. TPM existe, a TDPM existe, o climatério existe, a menopausa A existe. climatério. Entendeu? Então, assim, isso realmente acho que complica muito a vida. Não é que isso tenha que ser desconto, né? Eu estou assim, por isso, eu estou na menopausa, Sim. eu estou de TPM, você tem que me aguentar. Claro que não. Mas, assim, existem outros fatores que são mais Sim, complicantes. sim. Só que antigamente a gente ficava mais em casa, né? Na época da minha mãe, da minha
minha avó. Minha mãe não trabalhou, por exemplo, né? Minha mãe, eu sou quarta filha de pais mais velhos, né? Minha mãe vai fazer 80 anos no mês que vem. Nossa. Minha mãe não trabalhava, é uma outra Era outra época, realidade, né? outra realidade. Hoje não, a gente faz tudo, a gente tá aqui, a gente tá trabalhando, a gente tem o nosso consultório, a gente tem a nossa vida e tem várias outras coisas pra fazer. Então a mulher, ela tá, eu entendo isso que o Diogo Tem falou. muitas mulheres que bancam porque- a família. Sim. Às vezes Exatamente. não tem um marido, olha isso, gente. Em pleno século XXI, isso existe também, né? Sim, sim. É uma Muitas força, mulheres, mulher. exatamente. Parabéns para as mulheres, né? Agora, voltando aqui a diástase, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, duas coisas que eu quero falar. Em relação ao vácuo mesmo, eu queria que você explicasse o vácuo, né, que em relação ao tratamento da diástase, você falou que ele não trata, mas ele ajuda. Sim. Mas ele é também uma técnica super importante para as pessoas fazerem independente de diástase. Sim, o vácuo isoladamente, que é aquela sucção que vocês veem, as costelas lá pra dentro e tal, o vácuo em si, ele é maravilhoso, ele é praticado no yoga há centenas de milhares de anos. Ele promove uma massagem visceral. E tudo que é massageado tende a ser normalizado, ter a função mais normalizada. Então, só por isso ele já é legal. Só que as pessoas mostram e vendem como o vácuo sozinho, Milagroso. isolado, vai resolver a diástase, vai melhorar sua questão de ir ao banheiro, vai melhorar tudo, vai melhorar a sua vida. E não é. Então, principalmente para a diástase, falando na diástase, existe a técnica que eu trabalho, né? Ela envolve a respiração, então tem exercícios respiratórios, exercícios posturais e o vácuo. Só que dentro da técnica, o vácuo é só 20%. Então, as pessoas ficam muito ansiosas por fazer o vácuo. Mas até chegar no vácuo, eu preciso que ela tenha postura, que ela saiba ativar a musculatura dela, que ela respire no lugar certo. Então, às vezes, num trabalho desse que eu faço em domicílio, eu fico 4, 5 sessões ensinando essa mulher a respirar e a se posicionar novamente, para depois a gente incluir o vácuo. Agora, a técnica é fantástica. Eu tinha incontinência urinária e eu tinha aderência da cicatriz da cesárea. Minha cesárea foi uma cesárea às pressas, porque deixaram passar muito do tempo, minha filha entrou em sofrimento fetal, e aí foi aquele desespero, e socorro, socorro, rápido, rápido, e aí foi tudo muito rápido. E aí, quando ela nasceu, ela foi pra UTI, eu nem vi ela direito. E aí, eu fiquei com aderências que doíam, e incomodavam, e eu fui levando aquilo. A gente não para pra prestar atenção Tudo e tal. normal, né? Normal, tudo ficou. normal, tudo normal. Depois Tá da gestação, doendo, tá tudo tranquilo. fica, tá tudo certo. E aí, quando eu conheci a técnica, que eu comecei a praticar há cerca de uns 8 anos, eu comecei a praticar, até porque são vários níveis o curso, né? Você faz nível 1, nível 2, nível 3, depois você faz uma prova de certificação para saber se você pode ir pro próximo nível. E naquela prática, num belo dia, num evento desse, as pessoas falando o que tinham notado de diferente, eu falei, gente, eu não sinto mais a dor na cicatriz. E a incontinência urinária já tinha ido embora. E eu passei por episódios, aqui no Rio, inclusive, quando eu cheguei, terríveis, de parar do lado da moto e me urinar, subir na moto e ir embora. Porque não dava para chegar no banheiro. E eu nem me antenei que eu podia ir para uma fisioterapeuta, que eu podia ter feito alguma coisa. Então, a técnica, para mim, foi sensacional. Eu melhorei minha postura, melhorei minha respiração, acabei com a minha incontinência urinária e eliminei essas aderências que eu tinha cirúrgicas. Então, foi ótimo. Só que vai ser 100% para todas as mulheres? Essa é a questão. Não. Algumas que, quando eu só trabalhava com essa técnica, eu não tive 100% de resultado. Melhorava várias outras coisas, mas a diástase em si, ela precisa desse fechamento, do fortalecimento aqui, final. Então, só a técnica sozinha ali, ela não vai ser boa para todas as mulheres. Como eu não tinha diástase, para mim, foi fantástica. Foi sensacional. E eu pratico até hoje. E eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho também é a dúvida de todo mundo, né? Cinta modeladora pós-parto. E aí? Então, Pode ou não pode? a cinta modeladora. O que é a cinta modeladora? Geralmente é aquela que pega abaixo das costelas aqui um pouquinho e vai até um pouquinho abaixo do umbigo. Essa é a cinta modeladora. Essa vocês pegam, embalem bem ela, fazem um rolinho assim e joga fora. Joga no lixo, que ela não serve pra nada. Por quê? Porque ela vai espremer exatamente aqui, ó, o centro. Vai apertar aqui. O conteúdo que tá aqui dentro, todos os órgãos e vísceras, eles não vão sair daqui. É igual massinha de modelar de criança. Você aperta, vai vazar para cima e vai vazar para baixo. Então, esse conteúdo que está aqui, ele vai vazar para cima e vai empurrar o seu diafragma, dificultando a sua respiração, que deveria ser plena, que deveria ir até lá embaixo, nas costelas, não vai. E toda essa parte que ficou para baixo... Assoalho pélvico. Assoalho pélvico. Então, vai piorar a incontinência urinária. Foi o que aconteceu comigo. Eu desenvolvi incontinência urinária quando a minha filha tinha 6 meses de gestação, porque eu dormia e acordava, eu só tirava a cinta para tomar banho. E a cinta errada. Então, eu ganhei uma incontinência urinária no pós-parto por uso de cinta. Tá, Cris, mas
putz, você passou por uma cesárea, você tem aquela insegurança, a sensação... Você fez cesárea? Fiz. A sensação não é de que vai tudo cair? De que os nossos órgãos vão pro chão quando Sim. você levanta. Então, nesse caso, se for preciso, se for para te dar mais segurança, é aconselhado você usar. Mas o quê? Um shortinho. O que precisa ter essa cinta, entre aspas? Ela precisa vir até aqui na altura da linha do sutiã, e ela precisa ser um short. Porque ela também não pode prender aqui na virilha, aquela cinta que prende na virilha. Porque a gente está num processo de retorno, a gente precisa que a drenagem linfática aconteça, que a circulação linfática aconteça. A gente vai e põe aquela que prende exatamente aqui na virilha. Então, aquilo ali dificulta muito o retorno venoso, a circulação linfática. Então, shortinho e que vem até aqui. E ela não pode apertar. Ela tem que abraçar, envolver, te dar segurança. Dá aquela segurança. Isso. Para você fazer o que você tem que fazer. Não é também para colocar isso, deitar e achar que isso vai resolver sua vida. Não. É apenas para te dar segurança e conforto para você fazer o que você precisa fazer. Só isso. Então, essas são as considerações. Deixa eu falar só uma parte cirúrgica aqui na urologia. A importância que você está trazendo aqui. Tudo isso que você está falando, você evita muitas cirurgias. Existe uma cirurgia que a urologista faz, que eu faço, é o sling. Para incontinência urinária de esforço. Aí. Exatamente por causa disso. Muitas mulheres, e como tem aumentado essas pacientes indo no nosso consultório com incontinência urinária de esforço. O que é isso? Quando ela espirra, perde urina. Espirra. E a gente faz um exame chamado estudo urodinâmico, que é um exame chatinho de colocar o catéterzinho na uretra, no ânus, para ver essa perda. E se ela tem uma perda, uma incontinência urinária grau 2 ali, a gente tem indicação de fazer um procedimento cirúrgico, de colocar uma fita, ou seja, era a fita que ela tinha na musculatura ali, para suspender essa uretra ali, para ela não perder. A gente está falando sobre uma cirurgia. Sim. Evitar uma cirurgia nessas pacientes. E o pior é que tá bonito. O pessoal posta na internet as mulheres fazendo levantamento de pesos absurdos e o chão molhado de urina. E o pessoal aplaude. Yeah! Eu falo, gente... Mentira, eu não vi Nossa, isso. eu vou te Sério? mandar. Caramba. Eu chego a quase chorar. Eu falo, coitada, Deus perdoai. Ela não sabe o que tá fazendo. Não porque... sabe. Caramba. Tipo assim, o pessoal aplaude. E você falou da própria cesárea, né? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer depois de liberação médica, obviamente, pós-cesárea, porque realmente aquele incômodo da cesárea, ele existe, né? Isso tem alguma coisa que possa facilitar essa mulher a diminuir a dor, por exemplo? Bom, isso que você falou foi muito importante. Liberação médica, gente. Não adianta. Várias alunas chegam e falam assim, mas eu tô me sentindo bem. Tá, mas a sua médica, o seu médico é que sabe o que aconteceu com você. Sim. Uma cesárea são 7 camadas costuradas. Aí você quer que eu vá lá e passe na frente do seu médico e... Não, eu não atendo. Inclusive, teve casos já de eu ter que pedir por escrito. Cadê a liberação médica? Porque eu sabia que a pessoa não estava bem e a pessoa queria antecipar. Então, eu falo assim, a primeira coisa que a mulher precisa num pós-parto, seja parto normal ou cesárea, é paciência. Isso não foi da noite pro dia, foram 9 meses, mais o parto. E aí, a gente vai entrar, vai começar a atuar dali para frente. Então, a primeira coisa é a liberação médica. Segunda coisa, na questão da diástase, na questão da cesárea, até a questão postural, às vezes, para ela é difícil. Porque ela não vai conseguir ficar tão 100% ereta. Porque tem uma cicatriz e tal. Então, o que eu falo é, tente levar da melhor maneira possível. Encontre conforto dentro do seu desconforto desse momento. Não tem muito o que a gente fazer. Quando ela tiver liberação médica, que a gente consiga mobilizar, aí sim a gente consegue pequenas massagens. Porque quando você tem uma tensão muito grande na região lombar, esses tecidos são puxados para trás. Então, uma mulher que tem diástase, ela fica sempre naquela tensão. Então, eu preciso liberar. Então, sempre essa massagem de trás para frente, liberando esses tecidos, liberando essa fáscia, para que ela pare de ter esse repuxar aqui na frente. Segunda coisa, liberar a diafragma. É por baixo das costelas, fazer uma massagenzinha, como se você quisesse guardar alguma coisa debaixo das costelas. Por quê? Se o diafragma ele é tão maravilhoso que ele é um músculo que está aqui, abaixo do nosso pulmão, né? Ele é um músculo postural, ele é um músculo respiratório, mas ele é um músculo emocional. Então, se você está estressada, se você está irritada, se você está chateada, se você está triste, ele tende a se tensionar. Quanto mais tenso ele for, mais curta vai ser a sua respiração, mais ansiosa você vai ficar. Então, o cachorro correndo atrás do rabo dele.
Então, o simples fato de você liberar esse diafragma, de você fazer essa massagenzinha que é simples demais, dedo embaixo da costela, você libera. Eu já cansei de atender alunas liberando o diafragma e ela tem uma crise de choro. Por quê? Porque ela tá tá guardando tanta coisa ali naquele momento, que é um momento, emocionalmente falando, é um baque. Eu até hoje não conheci uma mulher que falou assim, é de boa. Não é de boa. Não pode romantizar, não é? Não é. Exatamente, não é cor-de-rosa. Então, essas coisas simples, nesse primeiro momento, ajudam. Um simples toque mesmo, seu mesmo, não precisa ser alguém de fora. Você mesma fazer isso e tentar se acalmar e trabalho respiratório. Porque a respiração vai te dar paciência para você olhar para aquele bebezinho que está chorando. Eu falo assim, não tem nenhuma mãe que nunca pensou em jogar o filho pela janela num determinado momento da vida. Se você respirar, se você aprender isso, se você liberar o seu diafragma, fizer uma boa respiração, vai evitar muitas vezes esses sentimentos. Porque a gente realmente, o nosso sistema nervoso parasimpático, ele é acionado nesse momento. Quando você respira calmamente e principalmente quando você solta o ar. Porque as pessoas estão estressadas, o pessoal fala assim, respira. Aí o que a pessoa faz? Simpático, eu vou pra luta. Não, é parasimpático. Solta o ar em dobro do tempo do que você inspirou. Então, se você inspirou em 4 tempos, solta o ar em 8. Colérico só inspira. Não solta, né? E aí, ainda se você for lá e mobilizar o seu diafragma, pronto, você já tá mais calma, mais tranquila para entrar no que você precisa fazer. Isso seria o LPF que você fala, não? O LPF é uma técnica, exatamente, que é a técnica que eu trabalho, que mistura postura, respiração e o vácuo. Você falou que mudou a sua vida. Mudou minha vida. Eu era uma professora de educação física só focada em carga, em técnica e mais nada. E vambora. Quando eu conheci o LPF, primeiro que ele se vendia de uma forma errada, né? Técnica da barriga negativa. E eu recém-chegada aqui no Rio, importante ressaltar que eu tenho essas outras formações e eu me formei em educação física aos 40 anos. Então eu falo para as mulheres que, mesmo aquele sonho que você tem lá atrás, que não deu para realizar, você consegue fazer. Eu lembro dessa história. E eu tenho 40 anos. Eu tinha 40 anos quando me formei. E aí eu cheguei aqui no Rio e falei, caraca, 40 anos, não conheço ninguém. Eu estudei no Rio em 2000. E depois nunca mais, me formei em outra cidade e tal. Eu falei, quem é que vai querer uma personal velha? Porque 40 anos, para personal, é velha. E foi aí que apareceu o tal do LPF, técnica da barriga negativa. Eu cheguei lá, cruzei os braços, vou fazer isso. Uma amiga minha de BH, a Rafaela, vai, Cris, faz que você vai, você tem que fazer. Tá bom, fui lá. Comecei a ouvir aquilo. Tipo, nada que ela falava me convencia. Até que eu relaxei, comecei a me abrir para ouvir, para entender, e ela foi falando coisas que foram fazendo sentido para mim. Porque a acupuntura me ensinou a questão de tratar o ser humano holisticamente, né? Eles falam muito sobre o esquartejamento que a medicina faz. Que é até o que a gente estava conversando. A gente fala. Esquartejou a medicina, tem um especialista no dedo mínimo do lado direito. Mas eu quebrei o esquerdo. Não, mas você tem que ir pro do direito. Exatamente. Então, aí você vai no especialista do lado esquerdo porque eu só sei tratar o direito. Não dá, exato, cara, exatamente. Assim. E a acupuntura trazia muito isso pra gente. E eu fiz farmacologia chinesa. E a farmacologia chinesa é um negócio de louco, porque a mesma erva, que é pro mesmo problema que você e eu temos, não vai ser usada pra mim e pra você na mesma quantidade e da mesma forma. Porque os seres são únicos, né? E aí, quando ela começou a falar determinadas coisas, e quando eu tive o conhecimento da fáscia, que é esse tecido tão fantástico, que ele conecta todo o nosso corpo, que ele é emocional, que o jeito que eu te pego, o meu corpo vai receber de um jeito ou de outro. A forma com que você acaricia seu filho, a forma que você chega na pessoa, né? Quando eu conheci o mundo da face, eu falei, gente, isso faz muito sentido. E aí eu mergulhei no LPF, fui fazendo todos os níveis, e aí eu tive as minhas melhoras, os meus benefícios. Só que como ele não resolvia 100% dos casos, foi que eu fui atrás de outras técnicas, que foi onde eu conheci a doutora Gasquet, que é maravilhosa, uma senhorinha de uma vitalidade. É incrível, eu olhava pra ela e falava assim, eu quero ficar velhinha assim, desse jeito. Eu quero ser igual a minha sogra também. É? Minha sogra vai fazer 70, né? De jogar futebol na Aí, praia que todos maravilha. os dias. Malha todo dia. Malha É todo isso, dia. É isso. E garanto que é uma 70. pessoa de alto astral. Não, sanguínea, Não né? enche... Sanguínea. Sanguínea. Outro patamar. É outro patamar. Eu falo que não é Leveza em mérito. Eu falo que não é gente. mérito, gente. É Eu, fácil.
Eu sempre achava assim, nossa, eu sou muito de boa, né? A gente é transferido pra um monte de lugar, eu me dou bem em todos os lugares, eu faço amizade. Tá com o pé no céu, tá com o pé no céu. Eu sou incrível. Até conhecer o Ítalo e conhecer os temperamentos. Eu falei, cara, nada é mérito meu. Eu também achava o meu isso também. Eu temperamento. sou um cara muito legal. É. Eu sou Mas demais. muito legal você também falar que nada é mérito seu, porque realmente, de fato, todos os nossos... as coisas boas que a gente tem não é mérito nosso, né? É. Tudo foi dado. E sou casada com um colérico. É uma graça, né? E eu parando pra pensar até por essa parte transcendente. Você sempre foi católica? Lembra que a gente estava até conversando lá, né? Mas teve um momento da tua vida agora, assim, mais que recente pra cá, que de fato essa chavinha virou, assim, né? Sim. Pro teu olhar. Eu fui criada dentro da igreja católica, bonitinho, casei, tudo certinho, dentro da igreja católica, tudo normal. Quando eu saí da casa dos meus pais, né, daquela coisa do domingo, aquela coisa bonitinha e tal, o meu marido não era católico praticante, era católico de BGE, eu dei uma desgarrada. E aí, quando eu perdi meu pai, eu entrei numa fase de muita revolta mesmo. Antes disso, eu tive episódios de compulsão alimentar, eu sou uma comedora compulsiva, é importante falar isso, que aprendi a conviver com isso, a controlar isso, e isso tem solução. E uma fase crítica da minha vida, ali entre 27 e 30 anos, eu passei, assim, as piores coisas da vida. E aí, tudo que você possa imaginar que me falava, eu fazia. Ah, tem a curandeira da pedra, não sei o quê, eu ia lá. Agora tem a técnica do não sei o quê, da terapia do não sei o quê, eu ia. Em tudo eu fui. Até eu perder meu pai e aí me revoltar realmente com a igreja católica, me revoltar com Deus, falar por que Deus tinha que levar meu pai, o cara mais fantástico que já existiu na face da terra, o amor da minha vida, meu exemplo pra tudo. E aí eu virei espírita. E aí comecei a bater cabeça e tal, até que eu engravidei e realmente o meu psiquiatra até na época falou uma coisa muito legal. Ele falava assim, eu não podia falar isso antes, mas a sua filha foi a sua cura. Porque eu ficava muito tempo sozinha. A vida de marido de militar, né, saía muito, enfim, muita missão, muita coisa, a gente ficava muito sozinha e tal. E isso tudo foi minando várias coisas em mim, até que eu virei mãe. E realmente foi um marco na minha vida, assim. Existe uma Cristiane de antes e uma Cristiane depois, assim como para você e para todas nós, né? Enfim, e aí, recentemente, trabalhando aqui no Rio, eu sentia um chamadinho de volta para casa. Eu falava que sempre que eu entrava numa igreja católica, eu sentia que eu estava voltando para casa. Essa era a sensação. Até que eu conheci uma pessoa maravilhosa, né, que é a Araceli, e comecei a conviver. E ela, em nenhum momento ela me impôs, em nenhum momento ela falou nada. Ela, na sutileza dela, na sabedoria dela, ela sabe disso, porque eu já falei para ela, ela mudou totalmente a minha relação com Deus e a minha volta para a igreja católica. Agora, o único desafio é trazer o restante do meu povo, né? Então, assim, eu tô fazendo a minha parte. E aos pouquinhos eu vou dando um convitezinho para eles virem também. Que minha filha ficou meio do caminho, meu marido também. Então... Não, mas você vai trazer todo mundo. Não, oração, penitência. Dá certo, dá certo. E como que foi que esse teu olhar, assim, voltou diferente para os teus pacientes também? Você acha que você consegue enxergar a mulher que te procura de uma forma diferente do que você enxergava antes, por exemplo? Com certeza. Principalmente na questão ideológica. Porque eu não posso escolher paciente. Eu trabalho com todos. E eu ouço coisas que vocês nem queiram saber. E eu só penso assim, eu preciso amar o pecador. Eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Então, isso me fez conseguir entrar em determinadas casas, ouvir determinadas coisas, trabalhar com determinadas situações que são contra o que eu acredito. Mas, enfim, eu tô levando o meu melhor e tentando mostrar para essas pessoas uma coisa boa, né? Então, me tirou do lugar de julgamento. Sim, eu não tenho esse direito. Entende? Não, isso é super importante. Às vezes você vai ser o único evangelho que aquela pessoa vai ler, né? Exato. E você Exatamente. vai levar para ela algo que às vezes ela precisa sem nem saber. Exatamente. Então, assim, Agora, a sua visão profissional em si mudou muita coisa ali, né? Em relação ao teu olhar com o seu próprio paciente mesmo, assim, em relação a trazendo a sua profissão mesmo ali. Sim. Conhecer as virtudes. O que eu falei inicialmente sobre a Igreja Católica é que eu noto que a Igreja Católica em que eu fui criada não é a Igreja Católica que eu conheço hoje. A Igreja Católica que eu fui criada é a Igreja da Teologia da Libertação, da Pastoral da Terra, enfim. E eu não tive as bases do que eu conheço hoje. Então, conhecer as virtudes, essa coisa toda mudou isso em mim. Então, eu percebo que... hoje até eu estava falando isso. Ontem a gente fez eu transformei. A gente faz o Evangelho no Lar, que seria do Espiritismo. Só que eu trouxe o quê? Um livro, em vez de ler o Evangelho Espírita, eu trouxe um livro das virtudes do professor Vitor,
para ser a nossa leitura. E a gente discute sobre aquilo. Então, eu trouxe isso sutilmente, sem que ninguém reclamasse, e a gente discute isso. E ontem era sobre isso, falando sobre a sociedade do conforto. E aí eu falo isso assim, eu mostro dentro de casa e mostro para elas também. Eu falo, gente, eu não gosto de fígado. Eu não acho fígado bom. Só que fígado é importante e é necessário. Então, eu simplesmente faço porque eu tenho que fazer. Então, hoje, a primeira coisa que eu comi foi o fígado. Eu vou começar por uma coisa que eu não gosto, depois eu como o que eu gosto. Então, isso tudo vem desse trabalho, desse conhecimento profundo das virtudes, de fazer o que tem que ser feito, de estar presente 100% no que você tem que fazer. Eu lembro muito da Araceli falando que, cara, se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer da melhor maneira possível. Por que eu vou fazer? Por isso que eu te falo, ela foi a que me conduziu ali sutilmente com o exemplo dela. Eu brincava que cada aula que a gente tinha era uma palestra. Eu aprendia muito com ela, mais do que o trabalho físico que a gente fazia. Então, isso reverbera para a minha família. Hoje eu enxergo também o meu papel dentro de casa diferente. E também para as minhas alunas. E para o que eu mostro na internet. Eu falo muito isso na internet, sobre você ser verdadeira, você... eu não sou aquela pessoa que vou vender, tipo essa coisa que eu combato muito. Minha técnica, meu método, em um mês você... Não vai, eu não vou mentir. Vender pra mim não é o mais importante. Eu quero realmente que vocês mudem. Eu quero realmente que vocês mudem o pensamento, que vocês realmente sejam as influenciadoras do seu lar. E eu mostro isso, que com sutileza, esse ano eu completo 28 anos de casado, agora, 28 anos de casado agora, meu marido não tá mais comendo pão, não está mais comendo biscoito, está comendo ovo de manhã, tomando café sem açúcar. E eu não fiquei sendo a chata do pedaço. Ficar lá o tempo todo. Porque não sei o quê, porque eu tô comendo isso, você tem que comer isso. Não, eu fui fazendo a minha parte. E eu tô fazendo. E aí eu vejo minha filha fazendo jejum, minha filha melhorando a alimentação, meu marido melhorando a alimentação. Então, assim, tudo tem a ver com essa volta para casa. Com certeza, absoluta. Muito bom. Em relação ao que eu acho muito legal também do seu trabalho, é você trazer para a própria mãe a realidade da casa dela, né? Então, muitas mães, não pode ser que eu esteja realmente no pós-parto, que é difícil sair, mas tem muitas mães que já até passaram dessa época, mas só que tem muitos filhos, ou tem uma condição que não consiga sair de casa, ou uma condição financeira que não tenha a possibilidade de pagar uma academia. E você traz esses exercícios de uma forma muito prática para o dia a dia. Então, assim, não tem desculpa para realmente não se exercitar. Em pleno século XXI, a gente não pode mais brincar com a saúde, né? A gente Sim. entende exatamente o que, principalmente os 4 pilares, né? A alimentação, o exercício físico, o gerenciamento de estresse, o sono, eles impactam diretamente se a gente vai ter doença ou não, né? Então, o exercício físico, ele é muito importante, mas eu entendo também aquela mãe que tem ali 3, 4, 5 filhos, ou aquela mãe que tem, cara, que não tem ajuda e tem que o marido tá trabalhando e ela tem que dar conta da casa, das crianças, e às vezes realmente não tem o famoso tempo, né, para Sim. sair. Mas tem como fazer dentro de casa. Então, assim, eu queria que você orientasse para quem está para quem está nos assistindo, né? Olha, o que você pode fazer dentro de casa? O que você pode pegar, né? Um pano de prato, igual você falou, para um exercício fácil de abdômen, né? Sei lá, um amaciante que seja, né? Ou até mesmo a própria postura, sentar e levantar da própria cadeira já seria um exercício excelente, né? Coisas que você orientaria para essas mães poderem, mulheres, né? Ou pessoas, em geral, que estejam nos assistindo, que possam fazer em casa. Eu falo que a nossa casa é uma academia, né? Todo mundo tem cadeira, todo mundo tem um degrau, todo mundo tem um cabo de vassoura, todo mundo tem um pano de prato, todo mundo tem um balde, tem uma garrafa d'água, tem a garrafa de amaciante, que você pode, para não correr o risco dela estourar, você pode esvaziá-la, né? Quando ela estiver vazia, enfim, colocar areia, colocar pedra, colocar terra. Pedra com água e terra. Tem meios. Eu acho que é assim, quando a gente quer, a gente vai atrás e a gente consegue. Tem filhos. Tudo bem. Arruma um momento em que seus filhos estejam junto e que eles participem disso. Eu tenho uma aluna, recentemente ela viajou de férias. E ela falou assim, poxa, mas eu não tenho nada, não tenho como levar o peso pra viagem. E ela veio, olha só, eu quero treinar, Cris, em casa, quero treinar com você, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto de academia. E segundo, porque eu quero ser exemplo pra minha filha e pro meu filho me verem fazendo exercício dentro de casa. Eu quero ser exemplo. Falei, ótimo, então vamos lá. E ela tem lá um pezinho, tem uma caneleira, a gente usa. Mas pra viagem, como é que ela ia fazer? Eu falei, vamos lá, bora gravar o que você vai fazer. Aí gravei lá meia dúzia de exercício e um deles era ela agachar com a filha mais velha de 3 anos, na frente. E um outro era ela agachar e fazer um levantamento com o bebê que é menor, que ela conseguia suspender o bebê.
Então, assim, família numerosa é pra isso, viu? É Que bom. isso. Ajuda, viu? Exato. Os benefícios. Então, envolveu a criança. E pensa, a menininha de 3 anos, Amar. ela se divertiu, Sim. ela riu pra caramba. Foi o máximo. Enfim, a gente consegue. Aí a gente consegue mexer nas variáveis. Então, por exemplo, a carga não é muito pesada, a gente aumenta o número de repetições, a gente diminui o número de. A velocidade com que você vai fazer esse exercício. Você consegue manipular isso, mas treinar em casa. E aí as pessoas focam muito na academia. Né? É só a academia que vai dar o resultado. Não, você precisa colocar o seu corpo em movimento. Você consegue fazer um treino mega eficiente que você vai suar pra caramba dentro de casa, sem nada. Sem nada, você nem precisa de nada. O sentar e levantar da cadeira, o deitada no chão com o pé apoiado na cadeira, fazer elevação pélvica, pegar pesos que você tem em casa, suspender, fazer flexão. Mas flexão é pesado. Sim, mas você começa com o joelho no chão, vai empurrando devagarzinho e vai evoluindo. E o legal disso é que as pessoas não esperam. As pessoas fazem 1 semana, 2 semanas, isso é chato, tô com dor, não quero mais. Você precisa ter as pequenas vitórias, colher as pequenas vitórias. Se você fazia 15 repetições de um determinado exercício, você começa a fazer 16, 17, 18, essas pequenas vitórias, elas vão trazendo um estímulo de você querer mais, né? E eu falo assim, infelizmente a mulherada foca muito no estético, né? E aí faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de dieta e de exercício, não viu o resultado, não vou fazer mais. Só que não foi em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas que você chegou onde você está. Né? Então, eu falo que é melhor começar menor, fazer pouco, uma coisa que não demande tanto, que não bagunce tanto sua rotina, mas que tenha constância, que você vá fazendo todo dia um pouquinho. Lá na frente, quando você chegar lá no 3º mês, no 4º mês, você vai ver que, putz, eu tô mais forte, eu tô dormindo melhor, eu tô menos ansiosa, eu tenho mais paciência. Essas outras coisas são benefícios que vão muito além da estética. E é lógico, quando você dá uma olhadinha pro espelho, você vai ver que também melhorou. Entende? Mas o meu foco principal não é esse. Apesar de ter que colocar na rede social, empine seu bumbum, chape sua barriga, porque é isso que chama atenção, infelizmente. Eu não gosto desses títulos sensacionalistas. Mas se eu não fizer isso, ninguém vai olhar. Ninguém não chama a atenção das pessoas. Mas o meu foco não é esse. O meu foco realmente é aquilo que eu te falei. Tô subindo a escada, vem aquele negócio e falo, caraca, obrigada, Senhor, pela minha vida. Cara, Não, e tem até uma vida... subir a escada, né? É só contrair o glúteo. Só de você subir o degrauzinho descontraindo já é um exercício para fazer. E uma outra coisa que eu queria também bater com você é o exercício físico na gestação. Porque a gente está em pleno século XXI. A gente também não pode chegar e contraindicar, né? São raras, hoje em dia, as contraindicações de exercício físico na gestação. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que você, como profissional de educação física, você visa, né, e vê nessas mulheres gestantes, obviamente, com todo acompanhamento, mas a importância, né, de fazer, sim, exercício físico, salvo as raras contraindicações na gestação. Sim, é o que eu falo com elas. Liberou, médico liberou, tá tudo ok. Eu acho que, inclusive, os médicos, aí vai meu conselho, vão além de só liberar. Aconselhar, incentivar, mandar, se for o caso. Porque você não está falando somente da saúde da mãe. Você está falando também da formação de um bebezinho. Tudo que a mãe sente, todos esses benefícios que você citou, todos esses neurotransmissores que são disparados quando a mãe está fazendo exercício, o bebezinho está recebendo. Né? Então, isso tudo vai influenciar de uma forma no bebê. Hoje até eu fiz um post falando sobre a pré-eclâmpsia. A quantidade de mulheres, né, que morrem mundo afora, e os dados ainda são subestimados, a gente não tem 100% de certeza. Bebês que morrem em função disso, ou então da prematuridade, advinda da mulher ter a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia, que com 40% a gente consegue reduzir em 40% a chance da mulher desenvolver a pré-eclâmpsia com uma prática simples de exercício. E aí as pessoas pensam, as mulheres pensam que elas vão ter que morar na academia, ou então que elas vão ter que fazer muito exercício. São 2 horas e 20 minutos por semana de exercício. Ou seja, é muito pouco, 20 a 30 minutos todo dia que você faça, você vai se sentir melhor, você vai controlar melhor o seu ganho de peso, você não vai inchar tanto, você vai ter um retorno venoso melhor, né? Você emocionalmente vai se sentir melhor. Mulheres que são muito aficionadas com o corpo, com a estética do corpo, elas conseguem relaxar um pouco mais. Eu já atendi alunas que, enfim, não gostavam de estar grávidas, pelas mudanças que acontecem. Você consegue aceitar de uma maneira melhor. Você consegue viver aquele momento de uma maneira melhor. Então, assim, eu não vejo motivos, em raras exceções, realmente, para a mulher não fazer exercício.
eu acho que é o seguinte, é pensar na responsabilidade. Se você fuma, você vai ter que parar de fumar. Se você bebe, você vai ter que parar de beber. Como a doutora Pintaluga fala, não existe dose segura de café, por exemplo. Não existe Eu dose fiquei segura de chocada nada. com isso, porque eu tomei muito café. E não é porque eu tomei e não aconteceu nada com a minha filha que é pra todo mundo tomar. Não é isso, mas eu falo, quanto mais informações a gente tiver, melhor. E ela não tem uma recomendação dela que não inclua o exercício físico. Sim. Eu amo aquela mulher. Eu também. Eu pego os vídeos Isso dela. Eu acho que eu E sou fã número recortos. 1 dela. Então Já eu sou falei número isso pra 2. ela. Então eu sou número 2. Porque exatamente não tem mais esse negócio do repouso. Pô, eu tô com minha cachorra grávida, eu levo ela pra caminhar todo dia. Ela não tá nem conseguindo mexer as pernas mais. Eu falei, você vai caminhar. Porque você precisa caminhar, tá tudo bem com você, você vai caminhar. Então, assim, a mulher fica... Ainda tem aquelas que se mimam. Ah, mas eu tô grávida, agora eu posso comer o docinho, comer a besteirinha, ficar aqui descansando, porque... Não, gente, não tem. Pra mim, não entra na minha cabeça. É o mesmo caso quando eu começo a minha consulta, eu sempre falo para meus pacientes, a nossa fisiologia é igual dos nossos antepassados. A tua avó, a minha avó do interior, 92 anos, do interior do Rio Grande do Sul, grávida, 7 filhos. Eu não tinha carro, não tinha nada. Eu tinha que levantar para ir no campo Exato. ali, pegar as coisas. Ou seja, era um exercício físico. Hoje a gente precisa fazer de outras formas, que é tudo muito fácil. A gente com tudo controle na mão, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado do exercício físico, que antigamente não precisava tanto. Não, Porque eu era fui fazer- normal, o exercício era normal, Eu fui fazer gente. uma canjica esse final de semana, aí peguei o coco, olhei pra ele e falei, não vou te ralar na mão. Joguei no processador. Eu falei, cara, não tinha. Não vou te falar. Não vou te ralar na Não mão. vou te ralar na mão, porque eu ralo os dedos. Eu vivo toda machucada. Eu amo cozinhar, então eu vivo toda machucada. Aí eu falei, cara, se fosse há um tempo atrás, não, elas tinham que ralar. Inclusive, a minha filha fez uma comparação muito legal. Ela teve na casa de uma pessoa que ela falou assim, mamãe, existe uma diferença entre a nossa casa e a casa dessa pessoa. A nossa casa é uma casa de ingredientes. A despensa tem ingredientes. A casa dessa pessoa tem comida. Comida pronta. Biscoitinho, Sim. salgadinho, nananana, tudo pronto. Aí eu falei, qual você prefere? Ela falou, nossa, que tenha ingredientes. Porque eu vou chegar lá e vou olhar, se eu quiser comer tal coisa, eu vou ter que fazer. Eu Olha falei, que legal, assim. você está impactando gerações. E é o que a gente fala sobre gerações em relação ao estilo de vida, a alimentação da tua filha. Porque essa geração nova só come comida industrializada, já vai impactar no filho deles, nos netos deles, isso impacta gerações em geração. E a questão do exercício, ela terminou o ensino médio, eu falei, tá, e agora? Você vai fazer o quê? Ah, eu quero dançar. Falei, tá, só que dançar é muito legal, só que você é grande como eu, você precisa fortalecer. Aí já logo de cara o joelho começou a pifar e tal, eu falei, olha só, não tem conversa. Ou você vai comigo pra academia, ou você vai comigo pra academia. Ponto final. Você escolhe. Você escolhe. No começo, ia emburrada. Agora tá amarradona. Então vai pra academia comigo todo dia. Vai pra musculação, faz o treininho dela. Eu não encho o saco, ela fica na dela, eu fico na minha. Beleza. E aí, de repente, ela vem e me mostra o reloginho. Olha, fiz meia hora de esteira inclinada hoje, não sei o quê. Eu falei, ótimo. Aí ela me vê nesse processo de jejum, e eu tô me preparando pra fazer um jejum de 10 dias. Aí ela falou assim, mamãe, essa semana eu vou fazer amanhã, quinta e sexta. Eu só vou comer sexta-feira à noite. Falei, ótimo. Ela vou fazer um detox. Eu falei, isso aí. Aí o legal é a gente falar, principalmente quando a gente é adulto, né? Eu trabalho muito isso com foco das minhas pacientes para o estilo de vida, porque é obviamente que o trabalho que eu faço com elas dentro do meu consultório, eu preciso que elas melhorem o estilo de vida, mas eu mesma sou uma pessoa que eu não amo fazer exercício físico, porém eu faço. É aquela coisa que eu falo, a gente é adulto, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E não amar para fazer. Exatamente. Né? Então eu fico lá, fico até brincando com o Diogo. Eu vou, entrego todos os meus pecados, as almas do purgatório, eu vou irritada, mas vou, sabe? E ultimamente, né? Não, acaba que você passa aqui recentemente, 2 semanas ali, ó, a coisa vai ficando o legalzinha. negócio vai. Porque assim, recentemente eu já tenho ido com menos resistência, sabe? Eu já tenho ido, caramba, ok, mas eu nunca gostei de ir, nunca. Mas assim, não é sobre gostar. Não é sobre a nossa vontade. É do que, de fato, a gente tem que fazer. E exercício físico tem que ser feito e ponto final. E a gente é adulto e tem que colocar isso. Porque, às vezes, eu pego no meu consultório, ai, doutora, qualquer coisa. Mas eu não gosto. Cara, não é sobre gostar. Não é sobre a tua vontade. A nossa vontade é muito fraca. Se a gente não educar a nossa vontade, a gente não faz nada. A gente só faz o que é gostosinho pra Quer ir gente. pro céu, não quer malhar, não vai, como é que vai pro céu? Não tem como, né? Tudo vem Exatamente. de fora, e a princípio, né? Ali Eu falo muito isso com relação à louça. Eu amo cozinhar. Eu odeio lavar louça. Exatamente. Mas eu tenho que lavar. Que é o legal, Exatamente. o legal cozinhar, mano. Mas hoje em dia, é o que a gente estava conversando, a gente vive num mundo muito hedonista, imediatista, né? Tudo é pra ontem, gente. Se a gente não precisa, a gente não tem, cara, se a gente quiser aqui agora continuar esse podcast por horas a fio e quiser comer, a gente tem uma comida que chega aqui sem eu ter que levantar deste Exatamente. local.
E que Entendeu? vai A gente- estimular suas papilas gustativas a querer mais e mais e mais e mais. Efeito glutamato, Doritos. tudo isso, exatamente, né? Tudo industrializado, é o que eu falo, exatamente, até mesmo dentro de casa e para os meus pacientes. Hoje em dia, tudo que facilita a nossa vida, você pode ter certeza que tem alguma coisa ali que não tá prestando tanto, entendeu? Exatamente. Porque não é assim. Não é assim. Eu brinco com exercício, eu falo assim, tá fácil? Então tá errado. Então vamos embora. Não, tá fácil, tá errado. Mas é brincadeira, nem sempre. Vai ficando fácil, né? Não, mas com é o passar legal do falar tempo. porque, né, Dia, é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? E eu falo isso para os meus seguidores, eu falo isso para os meus pacientes. Eu não gosto de malhar. Não gosto. O Diogo gosta, por exemplo, né? Você vai, assim, você não vai tão... O Diogo, você vai, sabe? Minha sogra ama malhar. Eu não gosto. Nunca foi um prazer chegar e falar, caraca, que sonho agora eu estar na academia nesse momento. Não é. Só que é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa que eu tenho mais de 40 anos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? Eu quero chegar numa idade lá na frente mais saudável. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E eu Exato. faço também o que eu falo que o meu paciente tem que fazer. Vai sem vontade mesmo, sabe? E é isso, vai. Um dia, tô esperando esse dia chegar, eu vou falar, caraca, que máximo estar aqui na academia. Não chegou esse dia ainda, mas eu estou indo, sabe? E é isso, tem que fazer, não tem como. O exercício físico tem que estar instalado na nossa realidade, em todas as fases da vida. Em todos, hoje em dia, principalmente, nesse boom de doença inflamatória que a gente tem, que é só endometriose, tá um boom de doença autoimune. Não tem como. Se você quer ter o mínimo de saúde, isso eu não tô falando nem de longevidade, que é aquele ali estoque de músculo que você tem para fazer, até mesmo para diminuir resistência insulínica, enfim, outras doenças, outras comorbidades que podem ser. Tem que ir. E aí você tem que fazer. Às vezes as mulheres têm, por exemplo, assim, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, ela não tá pensando na longevidade. Sim. Só que a gente tem que lembrar que a doença que vai aparecer nos 50, ela não aparece nos Sim, 50. exatamente. Ela aparece lá nos 30, nos 30 e poucos, nos 40. Foi ali que ela se instalou. Aquele vídeo que você fez foi muito legal. Exatamente. Qual? Você... Da velha? Da velhinha. Tenho 70 anos, me arrependi de não ter malhado, não foi? Aquele vídeo foi meio inspirado no que aconteceu com a minha avó, que era diabética, que perdeu uma perna. E aí foi tirada da casa, foi morar com uma tia, já perdeu a autonomia dela. E aí ela, em seguida, piorou, foi fazer a cirurgia para retirar a segunda perna. E aí ela teve uma complicação, não tinha leito na UTI, ela morreu no corredor do hospital. Caramba. Mas veja só, o que a Vanessa tá falando, foi o que ela falou, não é nem longevidade. Nós estamos vendo meninas de 25 anos, 30 anos que não conseguem engravidar. Endometriose, com SOP. Os homens que eu falei, que não conseguem chegar ao limiar básico de testosterona. Eu não consigo imaginar esse jovem de hoje com 70 anos. Sim. Vai virar bula de remédio. E é isso Hoje eu tendo paciente com 35 anos, 40 anos, com no mínimo 3 remédios. E é isso que a gente tá falando. Por exemplo, o Alzheimer não começou lá com 70 anos. Com 71 diagnosticou porque Prevenção. começou com 70. Né? O câncer também não começou lá com 60, 70 anos. As doenças não começaram. A própria SOP, endometriose, as doenças inflamatórias, doença autoimune, por mais que tenha genética, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Eu tenho ali um componente genético, mas assim, por que será que eu abri aquela doença autoimune lá na frente? Exato. Será que aquele genezinho não poderia estar desligado, dependendo do meu estilo de vida? Né? Então, assim, as doenças não começam do dia para noite. É isso que a gente preza tanto, né? Dentro da própria medicina. E Hoje em só dia. fazer um parênteses com relação a isso, eu tô fazendo um curso agora de saúde mental e exercício físico, a relação. E eu não acredito, Cristiane, falo assim, tem que fazer, ponto final. Só que não é assim. Então, vamos lá, a pessoa não gosta de jeito nenhum, ou ela tá depressiva, ela precisa encontrar alguma coisa que ela goste. Se é a dança, que seja dança. Se é zumba, que seja zumba. O que ela precisa é agarrar alguma Se coisa mexer. para ela ter adesão ao exercício. Então, primeiramente, ela vai buscar uma coisa que ela goste. Depois, a gente vai ver o que ela precisa. Mulheres que vêm para mim, eu falo mulheres porque eu não atendo homem. Então, as minhas alunas que chegam para mim, não gosto disso, não gosto daquilo. Tudo bem. Então, vamos fazer um combinado. Eu vou fazer metade do que você gosta, metade do que você precisa. Juntas, nós vamos misturar isso aqui, você nem vai perceber. Então, eu misturo isso. Eu misturo o que realmente ela tá precisando com o que ela gosta. E aí a coisa vai... Porque é aquilo que eu te falei, a pessoa precisa ter um tempo para ela se sentir. Sim, Eu sim. garanto que quando você volta, mesmo você não querendo ir, quando você volta com aquela Nossa, vitória sensação. pequena. Uhum. Fui, mais é tão um ruim dia. que é bom. É Aquela tão sensação. muito bom. Venci. É a história do jejum para mim. Eu falo, cara, mais um dia. É isso. Mais um dia. Educação da vontade. É educação da vontade. Mas, por exemplo, o jejum é tranquilo pra mim fazer. Entendeu? Eu consigo fazer o jejum tranquilamente. O meu problema é a academia. Você entende? Aquilo ali, Sim. eu trago aquilo ali como, mas eu vou. É sabe? interessante que você falou sobre individualizar. E aí, como nós aqui, como profissionais, a gente tem também a responsabilidade de... É o que eu falo.
Não adianta você chegar e falar, você tem que treinar, faz isso, não. Individualizar, tem que saber qual é o time da pessoa ali. Então, assim, exatamente, começa com uma dança, entender também que o outro lado, 50% do outro lado. Mas também nós aqui do nosso lado, na área da saúde, nós três aqui, tentar fazer o máximo, encaixar, individualizar mesmo o processo de cada paciente. E ajudar ele, que eu falo muito sobre o plano de vida, eu monto o plano de vida para os meus pacientes, ajudar ele a montar, mas entender que ele também tem responsabilidade. Mas a gente tem muita responsabilidade nisso também. Sim, essa parte que você falou que também está estudando da saúde mental. Obviamente, você não tem como exigir naquele primeiro momento. Ela não vai conseguir. Não. Ela não vai conseguir, de fato. É aos pouquinhos mesmo. Às vezes, naquele primeiro momento, quando eu tendo esses pacientes mais com distúrbios neuropsíquicos, que eu tento ajustar primeiro toda a parte metabólica, eu falo, cara, eu não quero nem que você faça nada. Não precisa melhorar a tua alimentação agora, você não precisa fazer exercício físico, você não precisa fazer nada agora. Eu preciso só que você faça o que eu vou te pedir minimamente. Para eu tentar te tirar aqui desse buraquinho, botar aqui você na superfície. Aí, depois, na próxima consulta, a gente vai ter... Você tirou a cabeça para fora do mar. Exatamente. Aí, na próxima consulta, a gente vai ter que já exigir algumas coisas. Mas existem... Não tem como, né? Existem alguns distúrbios neuropsíquicos, uma depressão mesmo instalada. Que ela não vai nem conseguir fazer uma caminhada. Aí você fala assim, olha pro verde. Não consegue. Olha pro verde. Não, que verde? Ela não tá vendo nem o verde. O verde é preto, cinza, exatamente. Eu passei por isso, que minha filha teve depressão. E eu falava assim, fala pra mim uma coisa pela qual você é grata. Não sou grata a nada. Tipo assim, eu tive que... Todo mundo foi fazer terapia na minha casa pra poder entender isso. Eu não conseguia entender. Na minha cabeça não entrava. Eu falava, gente, a menina tem tudo. Tipo assim, comparado ao que eu tive na minha infância, tem tudo. Como que ela não consegue ser grata a nada? Então fui eu fazer terapia e aprender, e entrar e calçar os sapatos dela, sentir a dor dela, entender que é diferente, que a geração é outra, que a criação é outra. Então, assim, eu falo que filho é o maior aprendizado que a gente tem, né? A maior faculdade, maior pós-doc, qualquer coisa. É filho. Porque você realmente aprende a estar no lugar do outro, né? Então, pra mim, foi muito difícil. E aí foi que eu entendi essa questão. Então, eu não posso querer que o outro... acorde, olhe pro verde, se espreguice. Cara, a pessoa mal acordou. Ela cai da cama, na verdade. Ela nem levanta, né? Então... Que é aquela coisa que a gente falou da individualidade. Não tem como a gente tratar. Hoje em dia, na medicina, as pessoas estão setorizadas. As especialidades. É tudo setorizado. É tudo especialista em tudo. E não tem nenhum especialista na alma humana que tá ali do outro lado pra você com uma dor imensa e que você vai fazer o igual, vai fazer pra você, para mim e pro Diogo. Não tem como. Somos 3 pessoas que a gente tem exatamente. A fisiologia é igual. Nosso metabolismo é diferente. Exato. A gente tem que agir, tudo é diferente. Nossa genética é diferente, nossa epigenética é diferente. A gente tem que individualizar aquele ser que está ali do nosso lado, né? Em todos os aspectos. Sim. Em todos os nossos cuidados. Tanto nós, médicos, quanto você, educadora física. Basta que a gente veja quem tem mais filhos, né? Eu só tenho uma, mas quem tem mais filhos. Um filho é mais intelectual, o outro filho, ele gosta de... sei lá, instrumentos musicais. O outro filho gosta da luta. O outro filho gosta do treino. Eu tenho, assim, alguns casos, assim, que eu fico assim, caraca, são pessoas completamente diferentes. E cada um, né, respeitado ali dentro. Eu falo muito isso com meu marido, porque ele é totalmente esportista, ele é surfista e tal. E ele fala assim, eu queria tanto que a nossa filha, né, que ela gostasse de surfar e tal. Eu falei, amor, olha a cor da minha filha. Olha a cor da nossa filha. Ela é dessa cor. Ela é muito branquinha. O vento quente deixa ela vermelha. Não vai ter como ela ruiva, olhos claros, ela está dentro do mar pegando onda com você. Não condiz, né? Não tem como. Aí ela tem uma alma mais artista, então ela gostava muito dessa coisa da expressão, da dança. E como viu que não estava dando certo, que estava trazendo algumas lesões, eu falei, não, você tem que fortalecer. Então ela se encontrou ali, mas eu vejo, por exemplo, ela gosta muito do aeróbico. Então eu falo, bom, vai misturando aí, vai fazendo e tal, vai dando. Mas aí, só para fechar o cachorro correndo atrás do rabo, para que a gente não tenha que passar por esse sofrimento quando for... Os nossos filhos não tenham que passar por esse sofrimento quando adultos, aí entra a questão do nosso exemplo. Sim. Se a gente faz, e se a gente meio que obriga, porque a gente não obriga os filhos a dormir na hora certa, a gente não obriga eles a comer de forma saudável, por que não obrigar a fazer alguma atividade? Você pode dar opções. E um erro que os pais cometem, isso eu aprendi na época da faculdade. Esse mês ele quer jogar futebol, mês que vem ele quer fazer karatê, no outro mês ele quer fazer natação. Ai, que saco, se decide. Não, ele tem que experimentar. Ele está formando. Quanto mais atividades ele fizer quando criança, maior vai ser o repertório físico dessa criança. Mais maleável ele vai ser quando adulto. Mais ele vai saber, sabe, jogar com a vida. Então, assim, deixa experimentar. Mas eu tô cansada. Comprar uniforme disso, comprar uniforme daquilo. Sim. Escolhemos ser pais, vamos passar por isso. Vamos
Ele precisa viver essas coisas. Então, às vezes, obrigar uma determinada coisa e acabou, não é a melhor opção. Vamos conversando, vamos vendo, vamos analisar. Mas tem que fazer alguma coisa. Sim. Isso é inegociável. Ponto. Concordo. E uma mensagem final, Cris, que você queira deixar para todo mundo aqui sobre Eu acho que é atividade física, cuidar, exercício. né? Cuidar dos pilares, como você falou. São 4 pilares, né? A gente precisa se alimentar bem. Eu gosto muito de defender o exercício físico como um hábito mestre. Você não precisa começar se alimentando da melhor forma possível, dormindo da melhor forma possível. Comece pelo exercício, por uma simples caminhada. Você começa pelo exercício, ele tem o poder. O próprio ambiente que você frequenta, ou mesmo se for na sua casa. Você começa a fazer o exercício. Você pensa, puxa, eu já fiz exercício, não vou comer esse doce aqui. Você já começa naturalmente a querer se alimentar melhor. Você já começa a observar que seu sono é melhor, que você tem sono mais cedo, que você desperta mais cedo. Então, você já vai ajustando o seu relógio biológico ali, seu ciclo circadiano. E aí, depois, você, já pelo fato de você estar fazendo exercício físico, você já gerencia o seu estresse, você já aprende a controlar suas emoções. Então, comece pelo exercício e o resto você vai agrupando ali. Mesmo que, se você não gosta realmente, tente encontrar alguma coisa que seja mais aprazível e comece. Maravilha. E me fala aqui, como que as pessoas te encontram? Seu @ do Instagram. Meu @ do Instagram é Cristiane Alberti, com I no final, de novo. Tá aqui, ó, na telinha para vocês verem. E tem muito conteúdo lá, né, Cris? Se nossos telespectadores quiserem lá vir, conversar Tem aula, com não você. tem? Você não tem um curso, não tem? Tenho cursos. Hoje tem 2 cursos rodando, que é um voltado para gestação. Eu comecei a trabalhar com a mulher no pós-parto, mas vi a necessidade dela começar isso na gestação da forma certa. Então, tenho diástase sem neura, que é para mulher no pós-parto, e tenho gestação sem neura, que é para que ela tenha uma gestação de uma forma leve, tranquila. São exercícios em casa, meia hora de exercício, com coisas que eu chamo de cargas domésticas. Ela vai usar uma mochila, ela vai usar um cabo de vassoura, ela vai usar uma cadeira, só isso. E fora isso, eu trabalho com consultoria personalizada, onde aí eu faço de acordo com o que a pessoa precisa, monto o treino dela, dentro da realidade dela. Muitas falam assim, 2 dias eu treino na academia, 3 em casa. Então, vamos montar personalizar, fazer o plano dela ali de acordo com a necessidade dela. E tudo isso eles encontram lá no seu Instagram? Lá no no link? Instagram. E no Instagram, a minha proposta lá é, tanto que tem mais exercícios em casa do que na academia. Por quê? É para mostrar que não precisa ser na academia, né? Então, a sala da minha casa é uma academia. Tanto que no canto, assim, tem caneleira, tem peso. Meu marido fala, você vai ficar aí até quando? Eu falei, não sei. Tá lá. Que é outra dica. Se você vai treinar em casa, você tem que ter as coisas à mão. Não fica guardando num lugar muito escondido. Não, deixa ali, faz parte da decoração da sua sala. E qualquer dúvida também que o pessoal tenha, pode ir lá no seu Instagram, pode perguntar, ir lá, né? Você abre pode caixinha perguntar. também, Abre caixinha, né? Pra tirar respondo dúvida, direct, responde sempre direct lá. também. E online também, né? Você faz atendimento online também. Faço atendimento online. Maravilha, Cris. Muito, muito obrigada. Muito bom. Foi bem esclarecedor. Foi demais. Muito bom mesmo a sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Sempre que quiserem falar disso e espalhar isso, contem comigo. Maravilha. Vamos aos avisos paroquiais paroquiais da nossa loja Ânima. Aqui é o quadrinho do Sagrado Coração de José. Nós temos aqui o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. São os 3 quadrinhos. E aqui é o livro de Fátima. Esse quadrinho aí eu já quero para nossa casa nova, esse trio. Livro de Fátima, escrito por Bertaldo Kenny, aqui para você. Uma lembrança, presente. autografado para você. Muito obrigada. Você. E também temos o terço, todos na loja online da Ânima. E, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, do Ânima Oficial. Também, se você gostou desse episódio, né, se serviu para você, se você achou interessante, com certeza tem outras pessoas que também se interessariam nesse assunto. Então, compartilhe, curta, comente, deixe os comentários lá que a gente vai olhar. Sugiram novos convidados, que eu tô sempre de olho nas sugestões de vocês. E não esqueça de curtir as nossas páginas no Instagram, no Deezer, no Spotify e no Amazon Prime. Muito obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Obrigado, foi ótimo a nossa conversa. Foi Adorei. maravilhoso, eu também gostei bastante. Beijo, pessoal. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.